Eu sou o Marcelo. Eu sou o Felipe. Eu sou o Leonardo. E o Vozes da Terceira Terra está de volta. Sejam bem-vindos ao Vozes da Terceira Terra, episódio 130, D&D Experience 2012. Comigo via Skype estão Léo Arcana e Felipe Nerdcore. Aposto que muita gente não sabia que o Léo jogava Dungeons & Dragons. Você usa suas cartas de Magic quando você joga o D&D contra ele, Léo? Eventualmente, alguma imagem. Não chega a misturar assim, não. Eu vou tirar essa bola de fogo aqui do meu Wizard e vou colocar a bola de fogo da Não, tem um amigo nosso que grava o Magic à la carte, o Ted, que ele me mandou um artigo que ele tá fazendo, não uma adaptação, ele tá escrevendo um artigo sobre como brincar misturando cenários de Magic com RPG em geral, não especificamente Dungeons & Dragons. Saquei. E o Felipe nunca gostou das cartinhas em primeiro lugar, né, Felipe? Admita, pode falar agora. Cartinha que a de D&D não, de Magic eu gastei uma graninha já, viu? Uma das coisas... vergonha de tudo, da pilha de carta que tem lá em casa. Recentemente eu tirei do fundo do armário a minha coleção de Spellfire. Inspirado pelo Rafael, né? Pelo Rafael? É, porque o Rafael esses dias postou lá no... Ah, é mesmo, lá no TPK, né? É, ele postou umas cartinhas de Spellfire que ele fez pras postagens lá do Dragonlance 4E, do blog dele. Cara, eu lembrei com muito saudosismo daquelas cartas de Spellfire e acabei indo na internet e procurei por gente que estivesse vendendo carta velha e achei um cara vendendo uns lotes assim de 150 cartas, dava tipo 15 centavos cada carta. Falei, vou comprar esse negócio. Aí comprei, chegou duas coisas que me deu dor no coração. Primeiro, as cartas estavam novinhas, sabe? Tadinhas dessas cartas, passaram aí 20 anos na gaveta de alguém sem serem usadas, né? Sem cumprirem a sua função na vida. Carta pra mim, cara, tem que ter aquele cantinho marcado, sabe? De você embaralhar, pra dizer que a carta foi usada. Foi usada. Exatamente. E tanto é que eu peguei na minha coleção, as cartas que eu usava mais, elas estão mais escuras, porque eu ficava segurando, né? Do que as cartas que eu usava. Eu sei as cartas que eu usava menos, as cartas que eu usava mais, porque elas estão mais escurecidas. E as cartas dos caras novinhas. Aí comecei a explicar o sistema pra minha mulher aqui, pra ver se ela se interessava em jogar. E aí uma coisa que eu me lembro que eu não gostava. Primeiro que as ilustrações são fantásticas, só que elas são apesar de reaproveitadas ao último nível, né? Você tem 3 cartas diferentes com a mesma imagem. Esse é o problema, cara. Dá uma preguiça aquilo. Primeiro que não tem um padrão, né? Não é o estilo próprio. Aí as cartinhas que eu comprei do cara eram de uma expansão de Forgotten Realms. Tinha carta, velho, que era foto de miniatura. Deu uma tristeza. Como assim? Vocês têm os melhores artistas, a TSR tinha os melhores artistas do Ocidente e eles tiram foto de miniatura pra colocar na carta. Mas se eu olhar as primeiras edições de Magic, eu gosto das ilustrações, mas por saudosismo, assim. Porque tem algumas coisas ali que não... A famosa Ilha Roxa. A Ilha Roxa, que é... Nossa, tem muita coisa terrível, assim. Eu sou do tempo da Ilha Roxa. Eu joguei a 3ª e a 4ª edição do Magic. Eu parei de jogar na 5ª edição. Foi quando eu me dei conta de que o jogo... Sabe quando caiu a ficha? Esse jogo tá me fazendo gastar muito dinheiro. Aí o D&D vai parar na 5ª também? Pois é. E aí, eu lembro que, comparativamente, as cartas de Magic eram lindas, mas tinha umas coisas meio bizarras mesmo. Mas falando em saudosismo, nós estamos aqui para falar da D&D Experience, que já aconteceu há 2 semanas. A gente está gravando isso sábado, dia 11 de fevereiro. E então já tem 2 semanas que a D&D Experience aconteceu. Eu tinha que sair isso aqui logo. Eu joguei o VTT sinal nos céus da internet. E o Felipe e o Léo atenderam ao meu chamado. Nós vamos falar sobre a D&D Experience aqui. O Felipe, todos conhecem muito bem do Advanced Podcast, do podcast Vintage da Terceira Terra. Por sinal, você está preparando um já tem um tempo, né? Vai ser sobre o quê? Pode contar pra gente? É tão vintage que tá empoeirado já.
E o Léo, nós sabemos agora o seu interesse com a D&D Experience, porque ele é dono de uma loja. Então vamos falar sobre o que aconteceu 2 semanas atrás. Primeira coisa que eu quero dizer é que o... Ai, que branco que me deu aqui. Como é que chama o cara? Que voltou? Mike Morse? Não, o... Não, Monte Cook. Monte Cook. Obrigado. Nossa, eu não acredito que eu esqueci o nome do cara, de que eu vou falar mal. Tudo bem. Bom, De que eu vou falar mal é ótimo. Cara, Monte Cook está estragando meu jogo, cara. Eu não gosto mais do Monte Cook, não. Ele tá muito grognard, cara. Quero ver o que... diga. Que idade tá o Monte Cook? Ele é novo. Eu acho que ele tem uns 40 e poucos anos. Deixa eu ver. Ele Já tem mais já, porque trabalhou no AD&D, não trabalhou? Ele trabalhou na... Nossa, trabalhou na D&D? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Monte Cook. Não, é o primo dele, o Zeb Cook, que fez o... Não, eu ia dizer que era o mesmo caso do Stan Lee, né, cara? Que depois que ele começou a mexer na Marvel de novo, ele matou os próprios personagens, assim. É verdade. Olha, ele é de 29 de janeiro de 68, então ele tem 44 anos. Não pode ser Stan Lee ainda. Não, o Stan Lee tem 102, eu acho. Bom, vamos falar então primeiro de maneira geral o que vocês acharam. Foram 3 conferências, conferências não, tipo painéis assim, né, palestras. Um foi sobre classes, chamava de assassinos a wizards. De A a Z, né, de assassino a wizard, de A a W. Skills e atributos, ou habilidades, né? No Brasil, a cada edição, abilities chama atributos, chama habilidades. E a conferência de produtos. Vamos falar da conferência de produtos, porque eu acho que é a menor e a menos interessante. Já tirar ela da frente. O que vocês acharam? Léo? Olha, tem uma aqui que eu acho que o Felipe deve ter curtido, que é a reimpressão dos storybooks da primeira edição. Eu gostei muito. Eu, se já não tivesse comprado recentemente os storybooks da primeira edição, com certeza eu ia comprar. Eu acho que ainda falta o Monstros Manual, então acho que eu vou acabar comprando o Monstros, né? Vão refazer a capa. Eu só não gostei que eles vão realmente reimprimir o livro com texto, com arte original. Eles podiam dar uma repaginada, né? Porque layout, gráfico, tudo é muito tosco, né, nos livros velhos. É ruim de estação e tal. É ruim de ler, né? Na verdade, visualmente o olho não tá mais acostumado àquele tipo de diagramação. Eu já tentei começar a ler aqui o meu Player's Handbook da segunda edição do AD&D umas 3 vezes e desisto. É uma letreira muito pequena, 3 colunas, sabe? Tanto é que visualmente, quando eles reeditaram, né, a segunda edição, que foi a revisão, e basicamente tudo que eles fizeram foi isso, né? Trocaram de ilustrações, tudo bem, colocaram ilustrações muito mais vagabundas, mas o texto ficou maior e mais passado, né? Ficou mais fácil de ler. Engraçado tabelas mais claras, né? Engraçado que de tempos em tempos eles fazem umas presepadas dessa. Eu voltando em retrospecto à terceira edição, quando eu peguei o layout da 4ª edição, sabe, parece que o negócio clareou, assim, sabe quando você é míope e põe óculos? O layout da terceira edição era meio empacotado também, né? Meio apertadinho, e aqueles risquinhos parecendo, né? Tinha o papel que era meio amarelado, né? Em vez de branco mesmo. Né? E a 4ª edição era branquinha, né? E tinha um espaço maior entre as colunas. De tempos em tempos eles fazem isso. Nós estamos ficando velho e a vista cansada, né? Acho que faz falta. Mas eu achei, tipo, beleza, vai reimprimir os livros da primeira edição, vai agradar os colecionadores ou o pessoal que... Acho que nem os colecionadores, acho que o pessoal que jogava na época e não tem mais os livros. É uma galera que veio depois de mim, assim. Eles sabem fazer dinheiro, né, cara? Porque isso vai pegar o colecionador hardcore, aquele que quer ter tudo da coleção, aquele que não conseguiu comprar, e o pessoal novo que é afetado pelos velhos saudosistas, que nem a gente. Aí, por falar em velhos saudosistas, eu tô acabando um texto, devia ter saído 2 semanas, mas eu esqueci ele aqui no computador, um texto sobre isso, sobre os grognards influenciando a galera nova e não deixando eles ter opinião própria. Vou colocar no notícia. Tem um fator também que eu acho que estão usando mais como marketing do que como qualquer outra coisa, né? Que é o fato de que parte da receita ou do lucro desses livros vão ser revertidos para o fundo do Gygax, né? Do memorial dele. Isso é a parte que eu achei mais legal. Só que, não sei se você viu uma daquelas frases da Veja, né? Do vocalista do AC/DC falando, né? Que ele faz um punhado de caridade, mas não sai falando pros outros, porque fazer caridade não é fazer marketing pessoal, né? Então cara, mas pensar um pouquinho.
Mas uma empresa que é uma figura pública, ela tem que ter essas coisas públicas mesmo. Eu lembro quando... Quando é que foi? 2003, 2002? Que teve uma crise de energia no Brasil, né? E tava rolando apagão e não sei o quê. O Banco do Brasil começou a desligar os letreiros de noite das agências. Começou a não deixar ligado. E não falou nada. Foi a primeiro banco que fez isso. O Bradesco viu e falou, opa, vamos fazer isso também. A diferença é que o Bradesco começou a desligar os letreiros campanha e pôs uma propaganda na TV. Que as pessoas lembram que o Banco do Brasil pagava os letreiros? Não. As pessoas lembram que o Bradesco era ecologicamente consciente. Então, propaganda é algo do negócio. Para uma pessoa, entendeu? Você, pessoa física, fazer... Eu compreendo perfeitamente. Faz a caridade e fica quieto, né? A não ser que você queira confete. Mas uma empresa, precisa dizer mesmo. Especialmente porque nos Estados Unidos você tem desconto de imposto de renda, se você faz caridade. Mas não, eu não sou público-alvo dessa primeira edição. Primeiro que eu comecei a jogar no D&Dzinho, aquele que saiu pela Grow, e depois já pulei para a segunda edição, quando a Abril trouxe. E eu sou um fã até hoje do D&D, do Dungeons and Dragons, que eu não sei se vocês chegaram a ouvir um Bazar Bizarro, que eu falei rapidamente sobre isso, que Dungeons and Dragons é Dave Arneson, e Advanced Dungeons and Dragons é Gary Gygax, e eu sou muito mais Dave Arneson do que Gary Gygax. Acho que eu lembro disso. Eu lembro de ter ouvido, sim. Então, eu gostaria que eles reeditassem aquelas caixas do AD&D, ou a Rule Cyclopedia, bem que não, porque eu tenho a Rule Cyclopedia, essas coisas, sabe? Pega o Mistara de novo, né? Lança umas coisas assim, aí isso eu compraria. O AD&D eu não sou público-alvo. Você tem, né, Felipe? Você vê que, por exemplo, as medidas deles é jogo de miniatura, né? É tudo em polegadas medidas de distância no jogo. Eles mudaram pra pés só na próxima. Falando em pés, tomara que no D&D Next eles finalmente mudem pro sistema métrico, né, cara? Porque é o único RPG publicado até hoje que não usa sistema métrico. Dessa reimpressão, eu certamente vou querer o Monster Manual. Com aquelas ilustrações do Bullet, por exemplo, tentando subir uma árvore, assim. É bizonho. Não. Não, mas eu gosto do flavor, assim, da forma como eles fazem as descrições da natureza, dos monstros, de como eles vivem. Saquei. Isso eu não curti tanto. Foi uma das coisas que eu menos curti na quarta edição. Acho que eu pulei direto do AD&D pra quarta edição. Eu passei a terceira. Então você não viu o aumento de crunch e redução de fluff, então. Uhum. Outras coisas, então, da parte de produtos para 2012. Primeiro que eles estão anunciando só pro verão de 2012. Nós não sabemos o que eles vão lançar pro final do ano, né? Eles não têm uma equipe... Inclusive o Mark Bruce falou, não temos equipe suficiente para tratar com as duas coisas. Então metade da galera tá voltada pro D&D Next. Então... eles não sabem muito bem o que vai lançar, tem coisas... O Mike Merlos, ele desviou ali, né? Ele foi bem, bem ensaboado em várias perguntas que as pessoas fizeram depois, né? Mas basicamente vamos ter o Dungeon Commander, que eu não sei não, cara, pra mim é nome de videogame, não parece nome de videogame da Capcom, assim, Dungeon Commander. Aquelas coisas bem bizarras, assim, dos anos 90. O que vocês acharam? Eu achei um pouco salgado o preço, mas vai vir 12 miniaturas. Eu não tô muito interessado no jogo de miniatura, tô interessado pra jogar o D&D mesmo. A única vantagem é que vai ser um kit temático, né? Então você vai, eventualmente, com o que nós sempre pedimos. Eu quero um pacote de Goblin, quero um pacote de esqueleto. Né? Tá certo que vai sair só 2 exércitos, só 2 facções agora, acho que é Drow e Comir. Drow e Herói. Então eu não tenho interesse em nenhuma das duas, então vai passar limpo essa pra mim. Nossa, e mesmo assim é um pacote de 12 miniaturas por $40? Pois é, né? Eles não falaram nada a respeito da qualidade dessas miniaturas, porque disseram que vão ser algumas repaints, né, e outras esculturas novas. Então, mas imagino que vai ser o mesmo padrão do que era, né? Mas o padrão anterior, ele era um pouco diferente. Eles mudaram, né, da terceira para a quarta edição, eles subiram um pouco a qualidade das miniaturas. Porque você tinha as miniaturas que você tinha vergonha de colocar na mesa de jogo, de tão mal pintadas e mal feitas que eram. Que eram as comuns. Aí você tinha as incomuns, né, as que eram mais ou menos, e as raras que eram super bem pintadas. Na quarta edição, eles subiram o nível, né, eles sumiram essas muito vagabundas, ficaram só as mais ou menos, e as raras eram fantásticas. Mas não falaram nada a respeito de qualidade, né? Pelo preço, talvez seja só daquela qualidade melhor. Acho que eles viram que aquela empresa... Como é que chama a empresa que fez pro Pathfinder? Foi a... WizKids. Foi o WizKids, né? E ficou muito bom aquilo lá. Mas eu
eu finalmente desisti de comprar eu gostava, quando eu tinha pouca miniatura, de comprar as caixas fechadas, os boosters, né? Que abri e você não sabia o que tinha, né? Mas depois que eu comecei a acumular, tipo, 12 miniaturas da mesma, eu desisti e comecei a comprar nessas sortidas. Você olhou na caixa e tinha 15 unicórnios e disse, não, nunca vou usar isso aqui na mesa. Eu comecei... Ainda mais quando eles fizeram aquela caixa com unicórnio transparente, né? Aí você via antes de abrir. Se bem que comprar no Brasil era a mesma coisa daquilo ser aleatório, porque eu comprava na Amazon, eu não sabia o que vinha, né, no visível. Era o que a Amazon quisesse me mandar lá. Acho que eles pensavam assim, vou sacanear esse cara aqui, eu mandei esse monte de unicórnio pra ele. Ele deve gostar. Se bem que o dia que eu fizer uma aventura de Meu Pequeno Pônei, eu tenho um monte de unicórnio. E eu comecei a comprar, então, de miniaturas assim, sabe essas lojas que vendem avulsa, Miniature Market, True and Toad. Então eu perdi um pouco do tesão de abrir o booster assim e ver o que tem lá dentro. Pra gente, essa mudança aí dessa nova série, é lógico que eles acabaram com os tokens. Eu não gosto do token pra jogo, né? Eu gosto de miniatura. Mas eu tenho a impressão que vai ser mais difícil comprar pela Amazon, como você citou, Marcelo. Dificilmente vai ser categorizado como livro esse Dungeon Commander aí. Provavelmente será como... Board game. Ele já é descrito como board game, né? Ah, tá. Então tem que comprar pelo Book Depository. Vamos lá, então. Outra coisa sobre a D&D Experience que eu achei maneiro foi o Urban Underdark. Eu achei criativo. Maison Berranzan, né? Maison Berranzan de volta. Isso eu tinha certeza que você ia falar, né? Maison Berranzan. Hypercrack total, assim. Pois é. Uma outra coisa legal dessas miniaturas, desses tokens, Felipe, que eu esqueci de comentar, é que eles são muito práticos para convenção. Você não levar essas... Primeiro que ocupa menos espaço que as miniaturas, segundo que você enfia tudo num saco Ziploc e leva, né? E se perder... alguém roubasse... tipo, dane-se, era papel mesmo, né? Bom, o Maison Berranzan é um livro que eu me arrependo de não ter comprado na D&D. Eu tava em Belo Horizonte, que é onde o Felipe mora, fui lá na leitura, na Savassi, e tava com dinheiro para comprar uma outra coisa. Nem lembro o que era mais. E eu vi o Maison Berranzan lá, falei, nossa, que legal isso aqui, vou comprar, não compro. Aí eu volto outro dia. Nunca mais voltei. Então eu quero ver o que eles fizeram com a quarta edição de Maison Berranzan. Dos Drows, é um povo, ou Draus, se você preferir, é um povo do D&D que eu não sei se eu gosto muito. Eu já li vários contos. Eu tenho aquele Starlight and Shadows, que é aquela trilogia da Elaine Cunningham, eu acho. E aquela quadrilogia que foi editada pelo Salvatore, que é... Como é que chama aquela? É uma quadrilogia... Não, são quadrilogias. Acho que são 6 livros, cara. Eu tenho 4 dos 6 livros. Os outros 2 eu li emprestado. Como é que chama? Uns que tem uma história gigante dos Drows, que aconteceu no fim da 3ª edição, que quando o Loth desaparece. Sabe do que eu tô falando? Não. Também não. Tá. Não é minha praia, não. Então, e o Drizzt, eu acho que é o personagem menos interessante, porque ele não é um Drow de verdade, né? Esses outros Drows que são... Deixa eu ver aqui, como é que ele chama? É um Legolas, negão. War of the Spider Queen. War of the Spider Queen. É uma que saiu no final da 3ª edição, assim, de Forgotten Realms, junto com Duel of the Arch Wizards, uma coisa assim. Return of the Arch Wizards. Foi uma época muito boa pra ler novel de Forgotten Realms. A qualidade estava muito boa. Mas então, o que me chamou a atenção do livro que vai sair de Maison Berranzan é ele dá a possibilidade do conflito PVP. Né? É. Que é uma coisa um pouco diferente do Book of Wild Darkness, né? Por sinal, eu acho que eu vou acabar gravando um episódio sobre o Book of Wild Darkness, mas um pouco mais pra frente. Essa história de PVP, passando em Maison Berranzan, o conflito das casas, ele pode gerar uma interação social muito legal, assim, muito, muito divertida. Não, e é um cenário urbano de Underdark que você pode, na verdade, usar pra qualquer coisa, né, cara? Não precisa só fazer Maison Berranzan. Na verdade, sim. Vocês repararam que toda vez que pega um assunto novo aqui, esse produto novo, eu passo mais tempo falando de algum produto velho do que do produto novo que a gente devia estar falando? Acho que eu tô ficando velho. Que a gente... Não, é impossível não fazer comparação com o que já teve, porque, na verdade, são tudo republicações, repaginações de coisas que eles já fizeram. Essa é a bênção e a maldição de uma empresa com um produto de mais de 30 anos, né, cara? Você, ao mesmo tempo, tem um pool pra você, né, beber do passado,
muito grande. E você não consegue se livrar dele. É, exatamente. Mas uma coisa que eu não vi, que eu fiquei triste, que eu gostaria de ter visto, era uma caixa ou um livro nos moldes de Gloomwrath and Beyond, só que pra Feywild. Eu li o Heroes of the Feywild, adorei, só que aquilo é 90%, 95% pro player, né, pro jogador. Não tem muita coisa pro DM. E eu queria ver um tratamento do Feywild pro DM. Nada anunciado pra este verão. Não, na verdade, desde o ano passado... Alguém fez uma pergunta no desses seminários perguntando disso mais suporte pro Feywild. Eles só sinalizaram alguns artigos na Dungeon, na Dragon. Exatamente. Assim como o Dark Sun, né? Vai ter um pouco mais de amor pra Dark Sun na Dungeon, na Dragon este ano. Aí todo ano nada de Dragonlance. Eles falaram alguma coisa de Dragonlance também. Eu fiz até uma anotação aqui. Eu botei o nome do Rafael do lado. Da minha anotação. Que é? Alguém perguntou de Dragonlance, vocês falaram sem planos para o futuro? Dragon o quê? Sabe que um dia eu tava pensando em escrever um texto sobre isso pro Notícias, mas a gente pode gravar um podcast explicando pra quem não conhece as sutis diferenças entre Mystara, Forgotten Realms, Greyhawk e Dragonlance. Tá pegando esses cenários que não são muito exóticos, tirando Ravenloft, Red Steel e Dark Sun, que são bem exóticos. Apesar que Red Steel ele é uma região de Mystara, né? É uma região de Mystara, só que tem arma de fogo e é inspirado na Península Ibérica, né? Então dá pra você... Acho que dá pra... O fato de que quase ninguém jogou essa porcaria... Ninguém do Wizards of the Coast gosta, cara. Sabe, o Team Beach é persona não grata dentro da Wizards. Parece que eles odiaram o que ele fez, cara. Ninguém sabe por quê. Mas pegar esses cenários que todo mundo pensa assim... Eu já ouvi várias vezes, mas... Por que você tá jogando tipo assim... Em Forgotten Realms não Mystara? Não é a mesma coisa? Sabe? Então, falar um pouco das diferenças entre esses três mundos de fantasia que são fantasias clássicas, né? Talvez a gente faça um episódio sobre isso. Ou até mesmo um APC. Podemos... acho que é melhor ainda, porque como é coisa velha, é melhor que fique no APC do que no Voz. Aí, Felipe, já tá marcado o próximo APC. Marcamos, então. Vai ter um tema. Bom, achou aí, Léo? A Wizards... Não. A Wizards, ela fazem, acho que pelo menos uns 2 anos que a gente tá fazendo jogo organizado lá da Wizards, e ela faz por temporadas, e ela foca naquilo da temporada. Agora a gente tava vendo, era o Heroes of Feywild, né, que foi o último livro voltado para jogadores. Porque livro que vende é livro que é voltado para jogador, né? Assim, pequeno. Porque tem muito mais jogador do que DM. A proporção ideal seria 5-1. Tá, e aí todo o material que sai, ele sai voltado para isso. Então, como o próximo tema, quando eles lançaram Forgotten Realms, teve D&D Encounters de Forgotten Realms. Quando lançaram Dark Sun, teve D&D Encounters de Dark Sun e bastante suplemento de Dark Sun no D&D Insider. Quando foi o Essentials lançaram o Borderlands? Quando foi o Essentials lançaram o Keep on the Border, que é legal a aventura, cara. Ficou bem, bem boa, assim, a aventura da 4ª edição. Eu me diverti bastante jogando ela. Ai, que inveja! E agora, por exemplo, o próximo D&D Encounters, a próxima temporada, ainda é na Feywild. Esse que vai começar... Elder Elemental Eye? Isso. Nossa, eu tinha a impressão de que seria Elemental Chaos, né, por causa do nome. Beyond the Crystal Cave é uma aventura... Quer dizer, eu joguei a original, né, como é que chamava? Into the Crystal Cave, uma porra assim. Cara, é o Gary Gygax tomando LSD, cara. É muito doido a aventura. Cara, eu não deixei. Teve um jogador que quis jogar com Pixel. Eu disse, velho, não vai rolar. Não vou mestrar pra essa porra, não. Não, mas se você ler... Eu fiquei muito surpreso quando li... Depois você procura no Notícias a minha resenha do Heroes of the Feywild. Eu fiquei muito surpreso quando eu li. Porque a hora que eu peguei pra ele, eu falei, não acredito. De todos os livros que eu podia resenhar, eu tinha que escolher pra ler. O Heroes of the Feywild unicórnios cor-de-rosa, né? Mas, só que aí eu li, cara. Unidos da purpurina, né? Pois é. Aí eu comecei a ler. Meu amigo, como eu não poderia estar mais longe da verdade. É o mundo das fadas, mas na visão do Guillermo del Toro, assim, sabe? É aquelas coisas horríveis, meio tipo o Labirinto do Fauno. A Fada do Dente é que nem aquela do Hellboy.
Exatamente, umas coisas horríveis, assim. E no meio do livro tem vários contos do bardo, que são historinhas, assim. Pensa assim, é um mundo de fantasia mesmo, seria o mundo das fadas, mas das histórias gregas e das histórias medievais. Então, quase nunca acaba bem pros mortais. Sabe? São coisas terríveis. E não tem, sabe? Não existe nada menos. Não sei como dizer isso. Não tem nada de frescurite, não tem purpurina no livro, sabe? Será que eles aprenderam com a White Wolf, que fez o Change lá ser super dark, assim, no início? Mas não é uma coisa moderna. Eles pegaram mesmo como eram os mitos gregos e os mitos irlandeses, sabe? Sem a frescurite, sabe? Eu achei que ficou muito legal. Fiquei curiosíssimo, sabe? Pra ver um sátiro, sabe, numa mesa de jogo minha. Até falei pros jogadores, ó, quem quiser fazer, pode fazer. Ficou legal, sabe? Ficou legal. Por isso que eu queria ver uma versão pro DM, sabe, explorando aquele mundo, porque ficou muito interessante. Eu recomendo, sinceramente, cara, eu recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar usado, esse livro daqui a alguns meses vocês vão estar achando por $10. Se vocês forem jogadores, DM não tem muita coisa lá pra DM não, mas assim, é muito legal. Pois então, isso não foi falado no D&D Experience, mas será que a próxima edição, o D&D Next, ele vai ter tanta coisa pra comprar quanto tiveram as duas últimas? Podemos falar sobre isso daqui a pouco. Vocês têm mais alguma coisa pra falar dos produtos? Faltamos só um aqui. Que vai ser o Elminster's Guide to Forgotten Realms. Forgotten Realms de acordo com Ed Greenwood, né? Que baseado nas anotações de campanha do Ed Greenwood, né? E disseram que vai ser um produto quase sem setting, né? Sem regras, né? Sem... Um minutinho só, peraí. Ele vai ter referências a regras ou a edições só naqueles momentos em que é obrigatório. Eu imagino que seja, tipo, citando algum sorcerer ou alguma classe de alguma edição específica, né? Ou o fato de Ranger lançar magia divina. Talvez seja essas únicas coisas baseadas em como é que fala? Em edição, né? Eu gosto disso, porque provavelmente vai ser um... Pera um pouquinho. Cadê o Felipe? Tá aí? Ele deve estar procurando no texto, que nem eu. Um de vocês, tá começando a aparecer um ruído elétrico na gravação que eu gostaria que vocês tirassem os seus laptops da tomada só pra eu ver se some. Deixa eu tirar o meu aqui. Sumiu? Desapareceu completamente. É o meu, então? Quanto tempo de bateria você tem aí? Eu vou botar no modo econômico aqui, ver se ele segue funcionando o Skype. De repente pode dar algum probleminha agora na gravação só quando eu mudo. Porque o MSN, por exemplo, ele não funciona de forma alguma quando eu tô no modo de economia de energia. Isso aqui. Mudou alguma coisa? Não, só a qualidade do seu som tá a mesma. Tá a mesma de antes ou tá a mesma não, tá... depois que melhorou? Não, tá boa. Sim, tá boa. Sumiu o ruído de fundo. Tá, então tá aqui, eu devo ter 1 hora de bateria ainda. Não, beleza. A gente vamos tentar ser mais sucintos. A gente tá conversando há 32 minutos sobre 3 produtos. Tá, então, enquanto o Felipe procura ali, os outros lançamentos são o Dungeon Survival Handbook. Que é meio pra fazer par com o Dungeon Survival, não é... como é que chamam? Eles tinham lançado um outro ano passado, meio que sem ninguém saber, que era de Dungeon Crawlers Handbook, uma coisa assim, não era? Dungeon Survival Guide, não era? É esse aqui. Então, mas... Acho que postergaram ele. Tá. Ele não foi lançado. Entendi. Então, mas ele é pra players ou é pra DMs? Ambos. Que bom. Eu dei uma olhada por cima num livreto que tinha, que era o antigo, que era o Player's Strategy Guide, eu acho. Tá. Pensando friamente na 4ª edição, todos os players tinham que ter lido aquilo. Esse é aquele que foi ilustrado pelo pessoal do Penny Arcade? Isso. Nossa, aquele livro é muito bom, cara. Pois é. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, se os meus jogadores pegarem esse livro, eu tô ferrado. Pô, eu não tinha feito... Eu devo ser um DM muito ruim, assim, porque nossa, até todos os nossos D&D Encounters acabam em TPK. Não, então seu DM é muito bom. Acho que é por isso que o Fiorito quer que eu grave um Dirty Talk. Bom... E
ainda sai o Lords of Waterdeep, agora em março. Ah, é verdade, cara. Um board game. Tô louco pra jogar esse jogo. Adoro esse tipo de jogo de estratégia, que depende muito mais de estratégia da sua cabeça do que de sorte. Sim, e ele é pra não ter rolagem de dado, né? Ele é só estratégia. É só estratégia. É bem estilo europeu mesmo, assim. Bem na veia europeu de jogos. Eu achei legal que eles tiraram... Pô, não aguentava mais ouvir falar de Neverwinter. Isso foi a última temporada de D&D, antes do Feywild. Foi Neverwinter. Foi Neverwinter. Saiu o livro, saiu... Eu achei até estranho eles lançarem um cenário, porque não tinha... Quem leu o guia de Forgotten Realms pra quarta edição, a referência a Neverwinter era nada. Uhum. Nada, assim, ela aparecia no mapa e aparecia quando falava, tal lugar fica perto de Neverwinter. Uhum. Sabe que eu nunca achei essas regiões da Costa Selvagem muito interessantes de mestrar? Deve ter sido uma das poucas regiões de Forgotten Realms que eu nunca mestrei. Eu era mais um cara mar interno, sabe, Cormir, Sembia, Vales. Mesmo aquela região do sul, assim, Cespete, Turmish, eu mestrei em Piltura, eu mestrei pra toda aquela região. Fui pro como é que chamava? Não era Unapproachable East, não. Era aquelas regiões mais do leste, assim, que tinha Aglarond, toda aquela região, assim, Itei, aquele país dos magos lá, como é que chamava? Itei? Não. Esse é dos magos malignos. Era um outro, que tinha uma magocracia. Como é que chamava, gente? Que dava meio pro sul, assim, dali você seguia pra Alcazim. Mestrei por tudo quanto é lá, pra aqueles lados, assim. O lado ocidental, assim, né? O lado Costa da Espada, quase nada. Não me chamava muita atenção. Mas o Neverwinter é famoso pra caramba, todo mundo adora, né? Pois então, aqui teve um comentário deles. Eu vou achar isso em algum momento quando a gente passar por ele. Mas que eles. Eu não me lembro quem foi que falou, mas ele disse que eu não quero contar pra vocês histórias, eu quero dar pra vocês uns sistemas pra vocês contarem histórias. O Mark Burroughs, ele falou isso. Alguém perguntou assim, vai ter mais suporte pra história? Aí ele falou, nossa função como designer, ele fala, nós não queremos contar a história, nós queremos criar as coisas pra vocês contarem história. Quer dizer, nós somos designers, nós não somos novelistas, né? O foco continua numa contação de história em grupo. Outra coisa, eu também entendi ali o que ele não disse não vai ter metaplot muito poderoso, assim, só poder fazer o que você quiser, né? Isso é bom. Mais algum produto? Não. Perguntinha básica, vocês acham que quando sai o D&D Next, com base até na listagem de produtos que está saindo? Beleza, então vamos passar para isso já, falar do que nós sabemos ou que não sabemos sobre a nova iteração, que eles não estão chamando de edição, né? Isso me dá um pouco de medo. O que será que vai ser? Que monstro que vai sair lá de Seattle? Mas eu acho, baseado nesses dois seminários, baseado no que eu tô vendo de que eles estão falando, eu acho que não sai em 2013 nem a pau, cara. Tá muito primitivo, assim. Você viu o pessoal falando dos playtests, sabe? Tá muito no começo. Como eu já falei mais de uma vez, uma edição leva, em média, isso dados de dentro do pessoal que faz RPG pra Wizards mesmo, eles falando em outros podcasts. Um livro, no estilo vamos pegar, Heroes of the Feywild, por exemplo, ele leva de 1 ano a 1 ano e meio pra ser feito. Uma edição é de 2 anos e meio a 3 anos. Se eles começarem a mexer com isso no final do ano passado, nós vamos ver essa edição, eu acho, em 2014. Essa é minha aposta, assim. Gen Con de 2014. Se muito. O único medo é que o que você vê de produtos saindo, assim, já anunciaram muito prematuramente que estão mexendo com essa edição e o interesse vai sumindo. Como que a empresa vai sobreviver? Pois então, me assusta isso. Como é que eu vou oferecer livros de uma edição que já tem uma data de óbito? Eu tenho câncer terminal a quarta edição. Eu tenho a resposta pra vocês. Como é que a Wizard vai sobreviver? Bom, da maneira como ela sempre sobreviveu. Magic the Gathering. Magic the Gathering foi o motivo da Hasbro ter comprado a Wizards. Quando a Hasbro comprou a Wizards, eles falaram assim, e também veio, nos pacotes aqui nessa empresa que a gente comprou por causa do Magic, também veio Access Analyze, Dungeons e alguma coisa aqui. O cara, o quê? Enfia na gaveta aí. O Magic the Gathering foi o responsável pelo lucro da Hasbro nos últimos 4 quadrimestres.
A única coisa que dá lucro pra Hasbro é o Magic the Gathering. Nem é o Wizards of the Coast, entendeu? É o Magic. Eu acho que a Hasbro deixa o Wizards continuar fazendo Access and Allies, Duel, não sei o que, aquele negócio de criança lá, e o Dungeons and Dragons, porque sim. uma das evidências, as pessoas adoram dizer que a Hasbro tá mandando na Wizards, faz isso com D&D, faz aquilo com D&D. Eu não tenho nenhuma evidência sólida, mas eu tenho evidências circunstanciais de que eu acho que a Hasbro nem sabe que o D&D existe. Por quê? A Hasbro perde dinheiro entra semestre, mede por quadrimestre, né? Entra quadrimestre e sai quadrimestre, a Hasbro perde dinheiro com o Eternos Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Batalha Naval e qual que é o outro que eles têm lá? O War, né? E o que é o Stratego, né? Em inglês. Não, ele chama Risk em inglês. Risk, Stratego é o combate. Isso. E o que a Hasbro faz? Ela tá sentada em cima de um material fantástico, que é o Dungeons and Dragons, por exemplo, rico em história, e tudo que eles sabem fazer é lançar Banco Imobiliário dos Simpsons, Banco Imobiliário de Jornada das Estrelas, Banco Imobiliário Ecológico, Transformers, Banco Imobiliário dos Transformers, né? Filme. A Hasbro podia... Olha só, olha quanto material tem desses mundos de Dungeons and Dragons. Vamos falar dos mundos de Magic também, pô. Os mundos de Magic são fantásticos, são riquíssimos. Que a Hasbro... Eu reclamo que eles não fazem uma animação de Magic the Gathering, assim. Exatamente. O que a Hasbro faz? A Hasbro licenciou para cinema Battleship, que é Batalha Naval. Monopoly, cara. Banco Imobiliário, quer dizer... A Hasbro não sabe que ela tem o D&D, sabe? A gente fica com essa história de dizer assim que a Hasbro fez... Eu acho que ela não sabe que o D&D existe. Tem tanta gente caçando, né? O novo Senhor dos Anéis tá na gaveta há muito tempo, né? Exatamente. Que história que tem o Banco Imobiliário, cara, pra fazer filme. Eles vão acabar pegando um George Clooney, um DiCaprio da vida lá e capitalizar em cima desses caras. Vão fazer o Wall Street 3, né? Provavelmente alguma coisa assim. Não, e vocês já viram o trailer de Batalha Naval? Não perdi meu tempo, não. Não, cara, não. Procure na internet. É muito nada a ver, cara. São naves alienígenas enfrentando a marinha norte-americana num tabuleiro a laser. Não tem nada a ver, cara. Mas enfim. Nossa, deu blue screen aqui agora. Como é que eu acho que eles vão fazer? Primeiro que, ao que parece, tem muita gente que ainda é muito fã da quarta edição. Não a ponto de manter a quarta edição. Eles estão fazendo uma nova iteração, o que quer que isso signifique. Mas eles vão continuar dando suporte para o D&D Insider, que era o medo de todo mundo, né? Mas fica mesmo, né? Dá uma esfriada, né? Você fica assim, por que eu vou comprar esse livro agora, sendo que vai ser uma nova edição, né? Dá uma brochada, né? É por isso que uns livros iguais àquele do Elminster, né? Que são mais neutros em edição, que eu acho que vai começar a surgir um material com um pouco mais de fluff, talvez. Sabe o que eu acho que vai acabar saindo? As coisas que estão sendo desenvolvidas desde o ano passado. Os livros que já estavam sendo feitos, né, do ano passado vão começar a sair, né? Porque leva um ano e meio para sair um livro. Então pode ser isso que vai sair, que a gente vai ver. Talvez... Os board games, né? Estão investindo talvez no board game aí, que é uma receita garantida aí. E isso a Hasbro sabe fazer, né? Pelo menos mecanicamente, assim, fisicamente. Então, esse ao menos eles... não, a Hasbro não sabe fazer, porque tá perdendo dinheiro com o jogo. Mas se você não vê movimentação de staff, gente da Hasbro indo pra Seattle, ou gente da Wizards indo trabalhar na Hasbro, que eu acho que é em Houston, a sede da Hasbro, não tenho certeza onde é. Você não vê essa movimentação, sabe? De funcionários entrando assim, aparece um nome lá que, sabe... Não, e ela é uma divisão completamente independente, assim, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Hasbro do Brasil, tá? Mas quem vende os produtos da Wizards of the Coast é a Devir. Então eles são responsáveis por tradução, por impressão, por distribuição. É um contrato negociado separadamente, né? Exato, então não tem ligação ao Wizard, não tem Wizards do Brasil ligada à Hasbro do Brasil. E tem outra coisa, a Hasbro talvez seja uma empresa grande, não vou dizer que ela é grande do tamanho da Unilever, mas a Unilever, cara, o CEO da Unilever deu uma entrevista pra Veja alguns anos atrás, e ele admitiu que ele não sabe quantas marcas a Unilever tem. A Unilever não sabe quantas marcas eles têm.
Você tem noção que algum produto pode ter se perdido e a gente nunca mais vai ver porque o Unilever ficou grande demais? A gente ganha dinheiro com isso, mas não sabe o que é. É, basicamente. Mas vamos ver o que eles já estão falando sobre nesse estágio claramente embrionário aí. Eu me cadastrei no playtest. Vocês cadastraram também? Também. Ouvi dizer de um pessoal que andou recebendo material aí. Até agora não apareceu nada na minha caixa de correio não, mas enfim. Vocês querem falar do seminário de Class Design ou de Skills e Abilities? Eles são meio intercambiáveis, eles são meio misturados. Eles falaram mais ou menos a mesma coisa em alguns momentos. Vocês acham que compensa falar separadamente ou vamos misturar tudo? Ver o que a gente lembra? Eu acho que o de classe a gente pode passar rapidinho nele, que são alguns pontos, né? Já que eu não vou entrar muito em mecânica, só mais conceito de design. Uhum. E depois a gente fala dos abilities, né? Saquei. Bom, o que eu gostei, que eu achei que eles falaram de interessante, é o conceito de módulos. Uma coisa assim, você quer... Primeiro que todas as classes básicas, eles falaram, todas as classes que saíram nos Players Handbook 1, de todas as edições anteriores, vão ser consideradas classe core. Né? Classe... Então nós vamos ter assassino, monge... Isso é interessante, que eles estão falando de classes básicas, mas eles sempre contam a partir do AD&D primeira edição. Eles estão ignorando novamente o Dungeons and Dragons, né? Porque na Rule Cyclopedia tem o Mystic, que é tipo um ninja. Não falar nada sobre isso, né? Mas não vamos ter o Ranger como classe básica, que é uma classe muito famosa. E vai ser modular, né, cara? Você quer jogar um jogo mais simples, sem miniatura, você joga. Você quer acrescentar um combate tático, aí você usa o módulo. E o interessante é que não são nem livros separados. Vai estar no mesmo livro, né, ou na mesma caixa, não sei como eles vão lançar isso, e você pode pegar o modo avançado, né, o modo tático. O que eu entendi é que você vai ter, assim como tinha na quarta edição, as classes básicas e o Essentials, vai ficar a cargo do jogador escolher a complexidade do personagem dele. Então você vai ter a possibilidade de fazer um fighter com cartinha ou um fighter que é só batedor em pinhata. É como se fossem níveis de complexidade, como se fossem níveis de complexidade dentro da própria classe. Você pode jogar com isso mesmo, com o Fighter Essentials, bem básico, um Fighter mais ou menos complicado ou um Fighter hiper complexo. E vão ter classes que não vão ter um desses níveis, por exemplo, sei lá, pega o Warlock, ele vai ter só o médio e complexo, não vai ter o fácil. O Wizards vai ter o médio... Será? Fácil e difícil. Eles vão fazer modular, assim, né? Tá, mas e qual parte depois que saiu o Essentials da quarta edição não ficou assim? A gente tem 4 builds diferentes de Warlock. Uma que você vai lá no Character Builder e só dá OK. O Essential é basicamente isso, né, cara? Você escolhe se eu vou tirar a magia apontando pro cara ou jogando pra cima. E aí tem outros níveis de complexidade de acordo com o que você vai adicionando. Uma coisa que eles... você vê como essa próxima edição, ela não tá jogando fora nada das edições anteriores. Ela vem num crescendo, como se... né, eles vão desenvolvendo as ideias e passando de edição para edição. Você não vai ter 255 classes. Você vai ter essas classes básicas e o resto vão ser meio que a ideia dos builds misturado com temas, né? Você vai ter certas classes que na verdade vão ser temas. Por exemplo, você quer jogar com... Você tem o seu fighter. Aí você resolve... pirata. Então tem um pirata. Que é como se fosse uma mistura de build com... Mistura de classe de prestígio. Tipo kit. Isso, tipo kit mesmo. Eles falam várias vezes na questão dos temas, assim. Eu acho que quando eles começaram a usar isso na quarta edição funcionou, e eu acho que vai funcionar de novo. Bem. Eu acho uma ideia muito boa, porque você customiza seu personagem sem, na verdade, ter que, sei lá, comprar um livro novo, fazer uma classe de personagem completamente nova, né? Você faz o seu wizard diferente, ou o seu bardo diferente, pegando o tema. Eu sempre tive vontade de fazer uma aventura só com uma classe. Por exemplo, dentro de uma escola de magia serem todos magos, ou dentro de do exército lá de Cormir serem todos guerreiros, e a possibilidade de tu poder customizar cada um de uma forma e manter todos tendo a mesma classe vai deixar o jogo menos chato. Eu tive duas experiências bem distintas. Logo quando começamos a jogar, tinha Players Handbook 1 só. Acho que depois, quando teve Players Handbook 2, foi a primeira coisa que eu fiz na quarta edição, foi uma adaptação de Dragonlance para 4E. Primeiro no grupo, eu mestrava para 6 pessoas. Era só Players Handbook 1 mesmo, porque teve pouca variedade. Teve 2 fighters, Dragonborn,
E depois teve 2 Rangers, um elfo e um meio-elfo. A classe, os 2 Rangers, você não falava que eram de builds diferentes, né? Você não falavam que eram a mesma classe, de tão diferentes que eles eram. Já os 2 Fighters, não. Os 2 Fighters, apesar de terem feito builds diferentes, eram muito parecidos. Talvez com os temas ali, eles tivessem ficado um pouco diferentes. Eu já fiz muito próximo disso. O meu jogo atual de Planescape começou com 4 jogadores fazendo 4 classes divinas. A única obrigação era que teriam que ter os 4 roles. Por falar em role, parece que não vai ter no D&D Next, mas né? O role é um conceito implícito, né? Eles estão mudando um pouquinho o role para um balanço de pilares, né? Que é exploração, roleplay e combate, né? Então, que eles estão usando vão ter classes mais focadas em uma dessas 3 vertentes do jogo. O conceito parecia de role também. Uma coisa que eu achei perigosa. O especialista em cada pedaço, né? Mas uma coisa que eu achei perigosa, porque eles estão pegando o Fighter como padrão. Digamos assim, o Fighter dá 100 de dano. Aí eles vão pegar o Bardo. O Bardo não dá 100 de dano, ele dá 70. Esses outros 30 que ele não tá de dano, nós vamos compensar dando habilidades exploratórias pra ele. Eu não sei se isso é muito equilibrado, não. Sabe, a Wizards podia logo admitir que eles não vão fazer mais nada. Para que esse negócio de ter que ser equilibrado, fazer uma coisa que nem... Como é que chamava aquele sistema do Senhor dos Anéis? Coda, né? Que não tinha graça nenhuma. Se tivesse um Noldor no grupo, esquece. Deixa ele jogar sozinho, né? Porque ele ia fazer tudo sozinho, ninguém ia fazer nada. Vocês jogaram esse sistema, não? Não. Do Senhor dos Anéis? Eu só li, não... Era assim, cara. Você começa o jogo. Eu fiz um humano normal. Das terras marrons lá. Um outro cara fez um Dúnedain, aí teve um elfo lá que eu não lembro o nome, e um Noldor. Começa o jogo, beleza, gente, vocês podem ir pra casa porque o Noldor vai resolver todo o problema. Vocês querem fazer Noldor pra vocês continuarem jogando o jogo, tudo bem. Sabe, o jogo era super desequilibrado nesse sentido, o Noldor fazia tudo. Eu acho que não precisa ser tanto. Mas eu sempre defendi muito uma coisa da quarta edição, que você podia bater com o carisma, podia bater com a destreza. Não, isso é muito legal, né, cara, de você pegar feat que você usa sabedoria como iniciativa. Eu acho assim... Eu já não custo, então, bater com carisma... Não, bater com carisma eu não consigo explicar, mas bater com destreza eu consigo... Bater com destreza, bater com inteligência, bater com conhecimento tem sentido. Você não precisa ser forte pra causar um ferimento grave no teu oponente. Eu entendo o carisma como fonte de energia mágica, assim, sabe? Nesse ponto eu entendo. E o fato, uma coisa que minha classe favorita era o Warlord, o Grey-Marshal, né? Que era o cara que batia com a mão dos outros, né? Ele não bate, ele fala, bate você! Dá pra entender usar o carisma nesse sentido, né? Eu acho. Eu vou dizer que depois desse último comentário é bom que o Paulo Antunes não tá gravando junto. Nossa, na hora que eu abri a boca eu pensei, tem algum jeito de pensar bobagem com esse negócio? Basicamente o Warlord como é que chama? É o pau de gozo, né? Warlord, pau de gozo desde a quarta edição. Ok, o que mais? Eu achei uma coisa interessante que eles falaram aqui, que eles vão dar um passo atrás no nível de poder dos personagens, né? Tá. Ficando mais mundano. O Wizard vai voltar a morrer depois de uma adaga na cabeça? Não necessariamente, mas também ficar lá na frente do monstro, eu tô com 150 mil pra dar 3 porradas que eu não vou nem sentir, sabe? E se eu sentir, o clérigo vai me fazer tá aqui atrás, eu tô cheio de Healing Surge. Essa matemática muito... Acho que estraga um pouco do jogo, né? Eu acho que simplesmente porque o combate demora demais nos níveis mais altos, sabe? Estamos sofrendo um problema no meu jogo atualmente, porque a galera tá no nível 12, acabou de subir pro nível 12. Estamos só com 3 jogadores, porque 2 jogadores pararam, porque um foi fazer concurso público e outro não sei o que tá fazendo. Então tá faltando um striker no grupo. Nós tínhamos 2 strikers antes. Os combates duravam 15 minutos. Sem striker, cara, o último combate durou 3 horas. Porque ninguém dá dano. Eu coloquei um bullet de 200 pontos de vida e o Wizard ficava dando 15 de dano nele, 10 de dano nele, sabe? Então eu acho que essa escalonar pra baixo os pontos de vida, talvez seja por causa disso. Mas não sei se isso ajuda muito não. Você joga pra baixo os pontos de vida e joga pra baixo o dano também. Mas não é só isso não, Marcelo. Eu acho que também acabar com Healing Surge
Vocês estão acompanhando as pesquisas que eles estão fazendo? Tamo. No Legends and Lore? Na coluna Legends and Lore? Não. Lá na comunidade da Wizards, dentro do... Eu tô vendo as pesquisas da coluna Legends and Lore só, que o Monte Cook pergunta o que você prefere, mais complexo, menos complexo, não sei o quê. É disso que você tá falando, não? Que eles fizeram uma... Ontem eles estavam fazendo uma sobre saving throws, e eles fizeram alguns dias atrás sobre o sistema de... Sobre Zero Hit Point e sistema de cura. Eu vi isso, mas não prestei atenção, não. O que saiu? Que resultado que deu? É rolante a pesquisa lá, né? Mas perguntando se você acha que o cara tem que ter hit point negativo, não tem que ter, se ele morre direto no 0. Tá. Em relação ao sistema de cura, se a cura tem que ser em combat, se a cura tem que ser por ritual, se a cura tem que ser depois. Tá. Eu gosto das Healing Swords. Eu acho que deixa o jogo bem mais heróico e bem menos mortífero. Eu não preciso me preocupar. Será que os jogadores vão morrer nesse encontro? Porque eles têm Healing Swords pra dedéu, sabe? Então Eu nunca me preocupo com isso. E os caras morrem assim mesmo? Eles vão morrer de qualquer forma. Cara, ou você tá fazendo alguma coisa muito errada, ou você tá fazendo alguma coisa muito certa. Outra coisa... um negócio que eles falaram lá sobre... Eles falaram uma palavra que eu pensei assim... Primeiro que... vocês leram a transcrição, né, cara? Esses seminários, eles foram passados em vídeo. Obsidian Portal colocou no Vimeo. Mas tá impossível ouvir. O áudio tá uma porcaria. Eu consegui entender pelas transcrições do... Como é que chama o fórum lá? N-word, porque o vídeo tá uma porcaria. Mas eu pensei uma palavra lá que eu acho que o Monte Cook falou. Trees para classes. Isso me lembrou na hora as Talent Trees do Star Wars Saga. Não, do Star Wars Saga. Que é uma ideia muito boa. Você tem 5 classes. Você não tem mais do que 5 classes. Você quer especializar, você pega as trees, né? Você vai seguindo, são conjuntos de talentos completamente distintos, que na prática faz com que uma classe seja diferente da outra. E a coisa que mais me dá preguiça, da terceira edição e na quarta edição também, no AD&D, é essa enorme quantidade de classes. A ponto de jogador, já aconteceu mais de uma vez, chegar na minha mesa com uma classe, com uma raça, e olha, o que é isso? De onde veio isso? Eu não tô assim, conheço esse livro. Ele parece que eles vão querer limitar isso, né? Bom, parece. E a maior cagada, na minha opinião, mas é super pessoal isso, tem gente que tá exultante, tá soltando fogo de artifício, a volta de uma coisa parecida com o antigo sistema vanciano de magia, né? O sistema vanciano vai voltar para algumas classes. Eles falam que para mago, para wizard e para clérigo, esse é mandatório, vai ser sistema vanciano. Outras classes podem não ter. O exemplo do sorcerer, possivelmente ele vai ter um outro esquema de magia, spell point, alguma coisa parecida. O que eles vão ter vai ser o seguinte, vai ser basicamente, o sistema vanciano são, como é que o Monte Cook tá fazendo para poder acalmar os ânimos dos fanboys da quarta edição? O sistema vanciano sempre existiu, são os poderes daily, né? A ponto do Wizard ter algumas features interessantes que você tem o seu spellbook, que você tem mais dailies, mas você continua decorando uma só. E o que vai acontecer? Você vai continuar tendo magias, digamos assim, at will, né, as verdinhas. Só que elas vão ser feats, né? Você compra feats. Que nem na terceira edição, que tinha uns lances, tinha uns combos que você fazia, que você lançava uma magia sobre si mesmo e ela passava a ficar sempre funcionando com você, né? Você não precisava gastar slot de magia para decorar certas magias, porque o seu personagem sabia elas de maneira inerente. Né? Então vai ser uma mistura das duas coisas. Não vai ser o sistema avançando como antigamente. Mas isso eu acho engraçado. No tempo do AD&D, a maior crítica ao sistema, ao RPG, que todo mundo tirava sarro do RPG, era o mago carregar o cérebro como se fosse uma pistola, né? Com munição, e disparava e acabava. Que absurdo, como é que o cara esquece a magia, não sei o quê. Reagiram lançando a terceira edição, na quarta edição, em que todo mundo tem magia e ninguém decora mais. Aí agora os caras querem, sabe? O jogador de RPG não sabe o que quer, cara. Parece criança birrenta, sempre que é o do outro, né? E, sabe, então eu fiquei bem broxado com o sistema do volta do sistema vanciano, mas da maneira como eles explicaram, talvez não seja tão ruim assim. Você vai ter as magias foda, sendo daily, né? Como eu tô racionalizando isso pra eu não ficar louco. Vão ser dailies. Você vai ter quase todas as suas magias daily. E você vai ter uns feats que na prática vão te dar magias at will. Que nem já tem alguns feats que te dão, né? Magias, né? O que vocês dois acharam disso? Vocês gostavam do sistema vanciano?
Eu acho interessante ser um Vanciano. É lógico que também o mago de primeiro nível é a coisa mais fodida que tem. O cara dá um Magic Missile, depois esconde atrás da moita e torce pra ninguém ver onde que ele tá. Fica lançando as agaias. Fica com as zarabatana lá e cuspindo Needle de 1d3 de dano. Isso é uma coisa que é recorrente em RPGs em outras mídias, assim. Tem vários jogos de RPG que o mago nos primeiros níveis, nossa, é o cone do grupo, assim. Eu não sei se gosto disso, não. Uma coisa que eu preciso admitir, que eu sinto muita saudade do tempo do AD&D, que não existem mais oportunidades de fazer isso, o mago... o D4 de vida. Não. Tadinho do mago. Aventuras para ir atrás de um livro de magia. Sabe, presentear o mago com o livro de magia do mago que eles acabaram de derrotar e dar magias novas para ele. Eu sempre gostei disso, dessas buscas. Isso tem... Quem leu Dragonlance lembra que o Raistlin faz eles entrarem numa dungeon mó foda lá, que eles quase morrem, tudo porque ele cria um livro. Isso eu sinto saudade de fazer, sabe? De fazer os jogadores ir atrás. Porque não tem muita graça ir atrás de ritual, não. É difícil fazer um jogador se interessar por ritual. Mas quando eles têm, por exemplo, no meu grupo atual, o mago não tá nem aí, mas o Invoker já salvou a vida tipo assim, já resolveu a aventura várias vezes, né? Mandou o plot pra frente com o uso de ritual. Mas isso depende muito do flavor, né? Do sabor que o jogador quer dar pra sua classe de personagem. Isso vai ser legal voltar a fazer isso, voltar a fazer o mago ir atrás de livros de magia, de tomos antigos de magia, etc. Mas mas olha só, isso é uma coisa que eu tô com a impressão, quando eu li lá as transcrições do seminário, eu fiquei com a impressão de todas as mudanças são coisas que a gente... muitas delas a gente implementou em casa. Né, não é sério, assim, ó, se você quisesse, se a gente quisesse fazer o mago ir atrás de um livro de magia lá, nada impedia você de adicionar uma magia à build lá do mago. Ou até mesmo fazer ele passar de nível e não ganhar o daily, né? Ele tem que correr atrás de um. Exato, assim, eu fiz com... Já considerei fazer isso mais de uma vez, mas o jogador que faz o Wizard é um cara meio grande, sabe? O cara que joga comigo, então eu considerei... desconsiderei fazer isso, sabe? Não era uma boa ideia. A gente tinha um monge no grupo que, quando ele passava de nível, ele tinha que se retirar e conversar com o mestre dele e passar um período de treinamento. Ele estava pronto para passar para o próximo nível. Ele tinha treinamento para isso. Mas ele tinha que ir pro templo lá para fazer o exame de faixa. Olha, mais ou menos isso, para aprender coisas novas que ele já tinha capacidade de aprender. Sinceramente, eu sempre quis fazer isso. Na verdade, várias vezes eu já fiz isso. No AD&D, na terceira edição. Você sobe de nível no meio da dungeon? Não, você não vai pegar seus poderes, não vai subir ponto de vida nem nada. Você tem que sair da dungeon e ir lá treinar com o seu mestre, mesmo se fosse o fighter, entendeu? Você tem que descobrir alguém. Fala a verdade, no livro, no Player's Handbook do AD&D, ou no Games Guide do AD&D da segunda edição, fala isso, cara. Que você não deve dar o nível de graça para o jogador. Ele precisa procurar um espadachim que lhe ensine a técnica nova para ele comprar. Fala assim, gente, isso é muito divertido no papel. Na prática, você vai ter um bando de jogadores irritados com você porque eles não podem já rolar o ponto de vida ou já aprender a magia, sabe? Eu sempre tive conflito com meus jogadores por causa disso. Porque eu queria fazer uma coisa mais... Eu não quero usar a palavra realista, mas eu vou ter que usar a palavra realista. E eles falavam que se dane. Verossímil. É verossímil, obrigado. E tipo, eles queriam subir de nível. Aí um dia eu desisti, falei, realmente é mais divertido pra vocês, portanto vai ser mais divertido pra mim. Os caras sobem de nível no meio do combate, às vezes. Sabe quando você acaba o encontro e não acabou o combate ainda? Beleza, pode subir de nível aí, vai. Sabe? Porque eu não encontrei um grupo de jogadores que gostasse de fazer isso mais verossímil. Se você encontrou, Léo, segura esses jogadores, mantenha esses jogadores pro resto da sua vida, cara. Chama eles pro seu batizado dos seus filhos, essas coisas, porque é difícil. Ô Marcelo, nós já falamos algumas vezes em outras gravações, né? O papel do DM é agradar o jogador, mas o papel do jogador realmente é infernizar a vida do DM, porque vai aparecer na sua mesa com um Pixie Monk e você vai ter que deixar ele jogar. Vai com cacete. Não, Monk eu deixei, cara. Pixie não rolou. É vampiro que é classe de personagem agora ou é raça? É vampiro classe? É classe. É vampiro então você pode fazer... Não. Vampiro é raça.
Não, é classe, gente. É classe? Na quarta edição. Como é que chama no livro? É Heroes of the Shadowfell. Heroes of Shadowfell, isso mesmo. Então você pode apresentar um Shard Mind vampiro. Cada coisa, né, velho? É verdade, eu tinha esquecido disso. Acho que foi tão vergonhoso. Isso e o tal do Wilden, né? Que são classes e raças que você esquece que existem. Você finge, não tem. Não tinha uma classe de um cara, bichinho pequenininho de plano? Não tem. Não sei o que você tá falando. Isso é outro sistema. Mas eles... Esse negócio de magia, uma coisa que eu esqueci. Todo RPG, quase todo RPG, acho que a exceção seria Savage Worlds, todo RPG, o sistema de magia é separado. Todas as classes, ou todos os estilos, de quando o jogo não tem classe, você pega mesmo World of Darkness, quando não tem classe, o sistema de magia é sempre um capítulo à parte, é sempre uma mecânica separada do sistema, a ponto de alguns livros ela ser modular, né? Dependendo do RPG que você está jogando, a magia é a ponto de ser modular de você... Não tem ninguém que usa magia no grupo, você finge que nem existe. Né? É difícil um jogo que nem Trinity, por exemplo, da White Wolf, em que o sistema de magia ele era intrínseco ao jogo, porque todos os personagens vão ser sais. A maioria dos coisas tem um sistema de magia separado, o sistema de magia é diferente, a complexidade, a mecânica dele é toda diferente. E isso sempre gera, primeiro, um pesadelo mecânico para fazer, né? Porque como é que você equilibra sistemas diferentes? Tentar equivaler laranjas e maçãs. E segundo, desequilíbrio dentro do jogo mesmo. Um cara ficando incrivelmente pouco poderoso, igual, por exemplo, não dá pra jogar magia em Exalted. Sabe? Magia em Exalted é muito chata, muito difícil e muito desequilibrada. Ou pra baixo ou pra cima. Naquele sentido assim, o cara resolve o problema com a magia só. A grande sacada da quarta edição pra mim foi basicamente dar magia pra todo mundo. O sistema do ataque do Fighter, o sistema de se esconder ou de pular do Rogue é igual ao sistema de lançar magia do Clérigo do Mago. Então você pasteurizou a mecânica de modo que todo mundo sabe a mecânica. Eu não preciso aprender o sistema de novo. Mas eu vou ser execrado agora, porque eu adorei o sistema do Fighter Essential. Porque eu acho que, ele tem uns ataques que pareçam magias, que mecanicamente eles funcionam como magia. Eu entendo isso, sabe? Que tu tá dizendo que, na verdade, mecanicamente, como ficaram os ataques, tanto a magia quanto os ataques físicos, ficou mais fácil de tu resolver dentro do sistema. E pra você trocar de uma classe pra outra, você enjoou de jogar com Rogue, agora você quer jogar com Invoker. Você não tem que aprender o jogo de novo. Você sabe como funciona, sabe? Você tem os seus ataques rolar o atributo. Mas essa pasteurização, ela não perde um pouco da graça? Sim, é que nem... Cansei de jogar de Fighter, quero jogar de mago agora. Mas é igual. Você ganha uma coisa e perde outra. Usando a metáfora da pasteurização, o leite pasteurizado, ele é muito mais seguro para você beber e você pode guardar na geladeira por semanas e não por dias. Ele perde um pouco do sabor, né? Ele fica com aquele gosto igual, né? Tem isso, você acaba, né? Você ganha uma coisa e perde outra. Mas então, vou voltar no Essential. A forma como eles fizeram os ataques do Fighter no Essential, eu achei muito mais coerente. Que são as instâncias. Uhum. Isso me lembra muito Soul Calibur, o Mitsurugi, quando você prepara uns golpes assim, você faz um combinho, ele para numa posição. E aí dali sai um grupo de combos específicos. Aí depois alcança, aí você faz outro combinho, ele muda de posição no personagem, aí vai sair outros combos diferentes. Toda vez que eu vejo as instâncias do Essentials, eu lembro do Mitsurugi. Mas eu acho que é isso aí. Funciona dessa forma, assim, não combando pro personagem, mas funcionando com o resto do grupo. Você assume uma instância que vai ser pertinente pro combate naquele momento em relação ao resto do grupo. Uhum. Essa é uma coisa que eu achei bem legal do Essentials. Tem mais a ver do que agora eu vou dar o meu poder que quebra a perna do cara. Que não quebra, né, cara? Pô... Falando em Essentials aí, o Mike Morris falou, né, que eles se arrependem de não ter dado Essentials antes e lançado ele como o básico da quarta edição. Que era o que eles queriam. Lançado a quarta edição como Advanced. Teria sido uma boa ideia. Teria funcionado muito melhor, né? Mas eles estão se inspirando bastante assim,
eles estão pegando o que eles aprenderam com Essentials, né? Para poder fazer o próximo D&D. Inclusive esse lance com o sistema vanciano, você vai ter um dano fixo. Por exemplo, porque quem estava nessa palestra era o Robert J. Schwab, o Monte Cook e o... Como é que chama outro cara? Greg Bilson? Não, Greg Bilson é o cara que tava falando, não era? Que é o cara que tava tava meio que sendo o âncora, assim? Cara, Bruce Cordell. Bruce Cordell, isso mesmo. É. O maior designer de jogos da Wizards of the Coast, né? Vocês já viram fotos dele? Não. O cara é um lutador de vale tudo, velho. É o maior designer. É verdade, ele faz aula de karatê, uns negócios assim, eu já vi ele falando. Então, e eu não sei qual deles que falou, acho que foi o Monte Cook mesmo, falou assim, ó, bola de fogo é 5d6, sabe? Não vai ter esse power creep que tinha na terceira edição, né, de você ir subindo, fazendo as magias cada vez mais poderosas. Você quer a magia mais poderosa, você usa um slot pra cima, né? Decora ela como 6º nível, 7º nível. Então meio que compensa. É a ideia inicial, talvez eles mudem isso, porque como a gente falou várias vezes, estão no estágio embrionário, né? Outra coisa que vai ser interessante é que eles vão manter o lance de todas as classes subirem de nível igual, né? Não vai ter mais aquele lance que eu lembro no D&Dzinho, o ladrão já tava no 4º nível. E o mago no 1º ainda. E o elfo, cara, era pior que o mago. O elfo subia um nível a cada 4 dos outros, assim, né? Você chegar, o fighter tá no 3º nível, o elfo tá no 1º ainda. O Wizard até subia rápido no D&Dzinho. Foi no AD&D que ele passou a subir mais devagar, não foi? Ele subia o Rogue subia 2, o Thief subia 2 e o Mago subia 1. Era isso mesmo. Pô, tabela diferente de experiência é muito estranho. Aí você mata coerência de multiclass, dual class, todo, né? Mas eles não indicaram que vão manter. Na verdade, eles indicaram que não vão manter a equalidade na hora de ganhar as coisas. Porque hoje você olha uma tabela só. No nível 3, todo mundo ganha um feat. No nível 4, todo mundo ganha um poder atual. No nível 5, todo mundo... Eles não disseram que vai ter isso. Parece que não vai ter, né? Parece que cada classe vai ganhar coisas em níveis diferentes. Até cada complexidade de classe vai ter alguma coisa, né? E uma coisa legal, você pode mudar a complexidade na hora que você quer. Você sobe para um nível em que você ganharia um bônus, você troca o bônus por mais um poder. Ou uma instância, por exemplo. Não entendi muito bem como isso funciona, mas... Tem como papel para ver, né? Não tem jeito. E não haverá classes imprescindíveis, né? Você vai poder, em teoria, montar um grupo com qualquer classe. Você vai querer que você tenha um rogue no grupo, mas o jogo vai funcionar sem rogue. Você vai querer que tenha um wizard no grupo, mas vai conseguir jogar sem wizard. Bom, mas se eu for jogar a 4ª edição, eu certamente ia querer ter um rogue no grupo infeliz que dá um horror de dano. Não, você não consegue jogar hoje sem striker, né, cara? Dá pra você fazer jogos sem defender? Já joguei muitos meses sem defender. Dá pra fazer jogo sem controller? Dá. Dá pra fazer jogo sem líder? Dá também. É mais divertido quando tem um líder. Eu acho que o único role que não dá pra ficar sem é o Striker. Especialmente nos níveis Paragon, cara. Com monstros com 300 pontos de vida, sabe? Não, fazer um grupo com 2 Warlord e 3 ladrão... Tchau, Tiamat. Muito bom. Bom, isso foi o seminário de classes. Mais alguma coisa? Eu anotei tudo aqui que eu já tinha que falar. Eu acho que é isso aí. Beleza, vamos então para os skills e atributos. Esse o Léo teve tempo de ler, né? Ou de ver, não sei. Começamos com você então, Léo. O que você viu de ler? Peraí que tá passando... Nossa, velho, tá passando o carro da pamonha aqui. Pegou pra mim, mano? Deixa eu pegar aqui minhas anotações do que eu vi de interessante. Na verdade, a gente... Deixa eu passar o carro da pamonha. Não, vai falando aí que eu vou colocar o meu no mudo aqui. Onde é que é o botão de mudo? Vai falando. Cuidado pra não desligar a ligação, viu? Hã? Cuidado pra desligar a ligação. Ah, não, tá. Vou me colocar no mudo enquanto você fala. Tá. Na verdade, uma das coisas mais interessantes desse seminário que eu achei, a gente já comentou, que é a parte dos temas. Da construção ser em formato de... do personagem ser em formato de tema. O tema ele vai dar uma complexidade de contexto, né? De roleplay pro
o seu fighter, se ele vai ser um cara da guarda, ele vai pegar um tema de guarda, né? Você vai ser um ladrão, ele vai pegar um tema de saqueador, alguma coisa assim. Mas eu vejo isso com os temas tendo bastante mais mecânica do que tem atualmente. Até porque os primeiros temas que eles lançaram na Dragon Magazine tinha muito mais fluff, né? E muito pouca mecânica. Eu acho que para você fazer essa customização de verdade, os temas têm que trazer coisas que você vai usar durante o jogo, sabe? Eu lembro da terceira edição que um dos meus últimos jogos, o jogador fez um draw boticário, ele era um boticário na cidade, e o outro era um halfling rogue, que era dono de uma cervejaria. E eles fizeram isso pegando craft lá, né? O draw chegou a pegar tinha herbalismo, uma coisa assim, que, cara, não aparecia durante o jogo, sabe? Ele era um draw sorcerer e o outro era um rogue, era um halfling rogue. Não era o draw boticário, era o draw sorcerer. Então, os temas, eles têm que pesar. Tem que ser pertinentes. Eles têm que pesar mesmo na classe, sabe? Você tem que falar assim, pô, esse cara é um gladiador, sabe? Pois, eu ia usar esse mesmo exemplo, assim. Os temas de Dark Sun, por exemplo, o gladiador, ele te dá acesso a uma série de poderes e alguns feats que são utilizáveis dentro do combate também. Sim, a ponto de você pensar no tema primeiro, sabe? Você vira pra aquele cara, você não fala que aquele cara é um Tiefling Ranger, ele é um Tiefling Doom Trader. Exatamente, sabe? Exatamente. Em Dark Sun isso funcionou muito bem. Em Neverwinter, que eles tentaram fazer a mesma coisa, eu não consegui ver isso funcionar legal na mesa. Tinha efeito no jogo, o nobre de Neverwinter, o ex-nobre, que é, na verdade, o tema, né? Mas aí eu acho que era uma questão de jogador, ele não agia como aquele cara que foi ao fundo do poço, mas vinha de uma... Porque as mecânicas eram todas sociais e as poucas interações sociais aí dependia muito mais do player do que do personagem. Uhum. Uma coisa que eu achei muito legal desse seminário, o que eu achei mais legal do seminário de skills e abilities, é uma inversão no peso de skills e abilities, né? Até então você sempre teve, você rola skill mais o bônus da ability, a ponto de você ignorar a sua ability completamente, né? Você nem lembra. No AD&D você sempre olhava, você comparava, né? Era garoto comparando o tamanho do pinto, né? Eu tenho força 18, mas eu tenho inteligência 20. Isso você não vê mais, você vê a skill, né, cara? Nossa, cara, o personagem, não, deixa ele rolar que ele tem history 11. Não, pode deixar que eu rolo aqui que eu tenho athletics 13, hein, né? Mas isso é muito chato, na verdade. Mas era a ponto de... Vocês lembram na época da terceira edição? Aquelas livros cópias, aqueles temas cópias, você tinha o True 20, que ele não tinha um atributo, ele só tinha o bônus, né? De tão desimportante que eram os atributos. Na próxima iteração do D&D, os atributos, né, as abilities em inglês, vão ser mais importantes que as skills. Isso é o contrário, vai ser a sua... Você vai rolar atributo. Você quer fazer uma coisa? Rola destreza. Você quer fazer uma coisa? Rola força. Ao ponto que se o seu atributo for alto o suficiente, você pode, inclusive, nem precisar rolar, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que todo mundo sempre fez. Vai ser muito regra da casa, né? Quando eu peço pro cara fazer um teste de Religion, e um jogador... O cara, toda vez, cara, eu peço pra fazer teste de Religion, o Invoker vira pra mim, o Gavaz vira assim, minha Religion é 23, Marcelo. Tá bom, então você sabe. Pois é. Agora, isso voltando pras abilities... Eu acho que fica mais interessante. Ali eles dão um exemplo que eu achei idiota, assim, você quer abrir a porta, tem força 17. Então você arranca a porta. Exato. Se tiver força 17, cara... Mas isso eu achei legal porque quando você olha pra sua lista de skills e você não tem uma skill, ou não tem uma skill treinada, que é no caso da quarta edição, na terceira edição você não tinha skill, na quarta você não tem ela treinada. Você falava, não posso fazer isso. Quando você olha pro seu atributo, você sempre vai ter um valor no seu atributo, né? Você vai, no máximo, se você for treinado em alguma coisa, a skill vai dar bônus no atributo, mas você tá rolando o atributo. Isso eu achei uma sacada muito boa, assim, né? Tudo bem que tem essas coisas meio bizarras, assim, né? Faz um teste de... Como seria o teste de percepção, né? Você vai rolar inteligência, sabedoria, mas eu acho que parece interessante. O que vocês acham? Eu acho que eles têm que criar um guideline muito
muito contundente, assim, ele muito abrangente, na verdade, é o termo que eu queria usar, assim, que você possa rapidamente, conforme o jogador te pedir um teste, tu saber para qual atributo, para qual habilidade você vai sim. Você vai recorrer. Você não ficar olhando e pensando assim, ai meu Deus, e agora? Rola... Se você olha a história dos jogos, né? Das edições do D&D, o Wisdom nasceu como um atributo quase inútil para se tornar uma das coisas mais poderosas na quarta edição, né? Um dos mais importantes. Porque não sabia o que era, não sei o que é o Wisdom. Né? Tudo virou, percepção é Wisdom. Não sei o que, track é Wisdom. É Wisdom. Tudo virou Wisdom. Então ficou um trem muito poderoso, enquanto nas edições iniciais o Wisdom não servia para nada. Né? Servia para muito pouco. Pois é, mas se tu for pensar no cenário de fantasia medieval, lá o conhecimento é tudo, né? Mas uma coisa que eu acho legal de você rolar atributo é que você pode fazer a mesma coisa com atributos diferentes. O Fighter vai intimidar com força. Já o Rogue pode intimidar com carisma, sabe? Sabe, tem várias maneiras. Eu tava ouvindo uma como é que chama isso? Sessão de jogo, em que jogando o Call of Cthulhu, em que um cara intimidou o outro com destreza. Eu vou pegar essa espada aqui e fazer que nem o Drist, assim, o cara ele tirou a espada da mão do cara e girou a espada no ar, assim, Fez que nem aquela cena do Indiana Jones. Qual cena do Indiana Jones? A que o cara fica balançando as espadas na volta e ele dá um tiro nele. Seria... Isso se funcionar, que ali o cara falhou, teve uma falha crítica. Aquele árbitro teve uma falha crítica no teste de intimidar com destreza, mas se ele tivesse passado, né? Então, quer dizer, permite essa flexibilização, assim. O que eu acho interessante é que tem esse lance. Se o seu atributo é algo, como o Felipe falou, apesar de eu ter tirado sarro, tem uma coisa importante nisso. Que os atributos muito altos vão valer como sucessos automáticos. É meio que uma Passive Perception e Passive Insight, né? Uhum. Só que aí o problema é que o DM vai passar a ter que saber os atributos dos jogadores o tempo todo, ou ficar perguntando, né? Ou anotar ou ficar perguntando. São mais coisas pro DM rastrear. Pra compensar, eles disseram que os NPCs e monstros continuaram super simples de fazer, e de subir de nível, trocar de nível, não sei o que, né? Que foi a grande sacada da quarta edição. Eu não preciso passar 2 horas fazendo um monstro, eu consigo fazer um monstro em 15 minutos, né? Ou um NPC. Isso vai se manter. E os Skill Challenges vão embora, né? Bye bye Skill Challenges. Ninguém nunca usou muito mesmo, né? Acho que não entendeu. Eu confesso. Eu confesso que eu tentei, cara. Eu fiz esforço, eu tirei água dos Skill Challenges. Eu enfiava o Skill Challenge em qualquer lugar. E eu tentava usar. Porque eu sentia que era uma mecânica desperdiçada se eu não usasse. Funcionou algumas vezes, sim. Especialmente para descrever, por exemplo, o meu Skill Challenge mais gostoso que eu faço, que eu repito ele o tempo todo, com diferentes complexidades, é andando pelo ermo. Eu não vou descrever vocês passando 4 dias de uma vila até a outra. Vamos rolar um Skill Challenge. Vamos descobrir se vocês encontraram monstros no caminho. Eu não vou rolar combate, não. Faz o que, sabe, se vocês forem bem no Skill Challenge, vocês chegaram rápido, estão descansados. Rola mal no Skill Challenge, vocês se perderam no caminho, perderam equipamento, encontraram algum monstro, fugiram de lobos. Mas aí você ainda assim tem a chance de, nessa parte, falou nesse começo, você continua rolando no Skill Challenge, a gente pode estabelecer que vocês venceram esses monstros errantes e chegam lá na vila sujos e cansados, mas com tesouro. Sabe? Faz meio que um metajogo, assim, mas é a única situação que funciona. Durante combate, cara, Skill Challenge era... Não, eu não consegui fazer funcionar durante combate, mas ele funcionava bem como cinematic. Sabe, comparando com jogos de videogame, assim, você tem que cruzar... Você tem que descer de um nível para outro da dungeon, numa parte que não tem combate, e só que não é só caminhar, você vai ter que pular, vai ter que se pendurar, vai ter que descer por corda. Aí você resolve tudo isso com Skill Challenge, dando bônus ou aplicando penalidades se eles não passaram. Pô, é verdade, né, cara? Um Quick Time Event, assim, de uma cena pra outra. Exato. Eu enxerguei... O problema do Skill Challenge é que ele veio tão vago que eu vi outras pessoas mestrando completamente diferente do jeito que eu tava mestrando. E eu realmente lendo lá o Skill Challenge, eu não conseguia dizer que o cara tava errado e que eu tava certo. Saquei. Mas eu achei ele muito vago. O Skill Challenge pelo menos serviu pra inspirar outro jogo, né? O Savage Worlds Deluxe, que é
o atual edição do Savage Worlds, ele vem com um sistema de cartinhas, assim, que você saca pra fazer umas coisas durante uma sessão e outra e tal, que é muito descaradamente inspirado em Skill Challenges. Serviu pelo menos pra isso, né? Você falar alguma coisa, Felipe? Eu ia perguntar o que vocês acharam do modelo oficial de rolar atributo agora. 4d6 cai o menor. Sempre teve, né? Na terceira, engraçado, na terceira edição eles colocaram isso, que era a regra da casa de todo mundo. Todo mundo já fazia no AD&D 4d6 tirar o menor, né? Colocaram isso oficial na terceira edição. Na quarta edição, passou a ser o array prontinho, mas você ainda podia rolar. Né? Tava lá assim. Mas ninguém usava, né? Era assim, quinta opção e não recomendamos, né? Agora vai voltar com opção oficial, mas acho que Ele ainda continua valendo o array e o. Sinceramente, eu acho que o point buy. Acho que a gente ficou mal acostumado, né? Acho que vai ser difícil, a não ser que seja um cara bem old school mesmo, de colocar a rolagem, né? Porque ele deixou assim, ó, principalmente a história do array do point buy, ficou muito acessível pra quem jogava RPG em videogame, né? É igualzinho ao que você constrói o personagem lá no computador ou no videogame. Eu nunca vi rolar atributo num jogo digital. O Baldur's Gate rolava. A Baldur's Gate não é um jogo digital, cara. Aquilo ali foi... ele é extraplanar, assim. É analógico. É um D&D, um AD&D na sua tela, praticamente, né, cara? Mas outra coisa que eu achei legal, falando disso, né, de regras que nós já usávamos, que passaram a ser oficial, XP por explorar o mapa, XP por achar coisa secreta, que era uma coisa que eu, pelo menos, já faço há anos, né? Eu não mudei isso na quarta edição, não. Isso eu usava. Sabe, acabou a dungeon, vocês ficaram sem explorar, olha, vocês não acharam... Vocês acharam... Eu faço o contrário. Vocês acharam tantas passagens secretas, beleza, tanto de XP. Vocês não fugiram de nenhum monstro, mas tanto de XP. Sempre fiz isso, apesar de não ter suporte oficial. Eu dei XP quando a gente tava jogando... Porque eu misturo os D&D Encounters ou o Lair Assault com as campanhas que estão em andamento. Uhum. Sim, porque o grupo geralmente é o mesmo. Se vem alguém de fora, não tem galho nenhum, mas como o grupo é o mesmo, o Lair Assault agora era uma aventura de 7º nível e caiu de 8º nível, caiu certinho assim dentro da campanha que a gente tava jogando. E aí eu dei XP por um cara fugir do monstro. Você pode dar XP por várias coisas, né? Mas... Porque era a única decisão inteligente, assim, no momento. Todo mundo queria bater no bicho que não dava pra bater. Eu disse, não, ó, com licença, eu me rendo, tô saindo. Eu já tive mais de uma vez personagem passar de nível, grupo passar de nível, por causa do XP de completar a quest. Sabe, só de vencer os monstros tem tanto de XP, não dá pra passar de nível. Só que, peraí, vocês completaram essa Minor Quest e essa Major Quest. Putz, passaram de nível, sabe? Mais de uma vez. Mas isso é previsto na quarta edição. É previsto na quarta edição. Aqui agora é que eles vão dar pra XP pra mais coisas. XP pra exploração, né? XP pra roleplay, que sinceramente é uma coisa que a gente já fazia, né? Vocês não, apesar deles terem dito que não, vocês não ficaram com a impressão que eles vão sobrecarregar o mestre? Eu tô com essa impressão também. Vai voltar algumas coisas que o mestre tem que ficar de olho, né? Antes é bom e é ruim, assim. O bom é que... Você tem alguma coisa específica em mente, assim, em termos de sobrecarga? Sim, na verdade, todas as decisões estão... Apesar que eu nunca fiz muito diferente disso, mas todas as decisões estão na mão do mestre. Você vai ter muito menos advogados de regra, por exemplo. E o próprio lance de você ter que saber agora todos os atributos do seu jogador, né? Não só Passive Perception e Passive Insight também. Tem um ponto em que o mestre vai ser responsável por definir algumas regras modulares, ao mesmo tempo que o jogador vai definir a criação modular do personagem dele, o mestre é que vai definir se a campanha dele vai usar ou não vai usar a miniatura. Vai comportar ou não vai comportar alguns módulos. Combate de massa ou não. É lógico que vai depender do jogo, mas com certeza vão ter algumas regras aí que... alguns módulos que vai caber ao mestre conhecer, adaptar, usar ou não, né? Uhum. Uma coisa que eles vão diminuir é a quantidade de bônus que você ganha, né, ao subir de nível, bônus de ataque, bônus de defesa, para que os itens mágicos voltem a ser importantes, né? Isso é uma coisa que eu tô vendo na minha campanha, assim. Itens mágicos, eles são... Cara, e não adianta... Eu lembro que os primeiros
não lembro que mês que foi, eu gravei um Bazar Bizarro, abrindo com o meu grupo de jogo, assim, né, uma conversa informal com eles, e uma das coisas que a gente tinha definido é que os itens mágicos iam ser menos e iam ser mais importantes. Não ia ser só uma espada mais 2, ia ser a espada, sei lá, espada do leão, que ia ter uma história e não sei o quê. Eu fiz isso, não adianta nada, cara. Coloca a história do item mágico, eles olham assim, isso a gente já tem melhor. Desencanta pra fazer resíduo, sabe? É difícil eles ficarem, sabe, com o item mágico, assim, ou que, mesmo que seja importante que eu conte uma história, eles põem na ficha lá, então eu ataco esse mais. Você não vê o item mágico funcionando durante o jogo, né? Por causa dos bônus. É uma coisa que eles estão querendo fazer. Eles definiram alguma coisa de aumentar o modificador de ability quando você sobe de nível, que nem é na quarta edição? Eu acho que eles não estão tratando muito ainda o escalonamento dos níveis. Eles estão pegando o personagem nível 1, nível 2 pros playtest e ainda vão descobrir como é que vão fazer essas tabelas de progressão. Eles estão considerando que as raças têm bônus positivos e negativos, o que eu acho uma porcaria também. Mas assim, a classe vai dar bônus no atributo também. A classe vai dar bônus no atributo. Isso eu achei bom, porque se o cara foi treinado pra ser um ranger e tá acostumado a usar o arco, por que não interessa se ele é um... Tu pressupõe que o aventureiro, ele já tem um treinamento naquela classe, por isso que ele é daquela classe. Então, ele já desenvolveu aquela destreza, então ele tem que ter, por ser daquela classe, um bônus. Eu acho que isso fica bem mais coerente. Eu acho que eles estão se inspirando em Elder Scrolls. Pra fazer classe dar bônus e atributo. Ou vir com essas coisas prontas. Mas enfim, é só... E a raça e a classe dando bônus e atributo, eles vão passar aí numa escala inicial tranquilamente, assim, que 18 não é o limite, né? 19 não é o limite, é 20, 21, 22. Uhum. Vão continuar trabalhando com tributos aí acima naturalmente acima de 15, 16, fácil, né? Uhum. Espera um pouquinho. Felipe. Oi. Eu não sei de quem que é, Léo. Você colocou o seu de volta no Não, tá fora aqui. Tá, voltou a ter o ruído. Felipe, tira o seu da tomada. Tirei. Sumiu. Tava aumentando assim, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tava ouvindo aqui o... Eu tava ouvindo também aqui. Então agora sumiu. Mas a gente já tá acabando, daqui a pouco... Beleza, tranquilo. Uma coisa que vai voltar das edições anteriores... O Monte Cook é o grognard da equipe, né? São 3 caras, 2 pensando o D&D pra frente e um pensando pra trás, né? O Monte Cook quer voltar aos grupos de armas... Quer voltar diferentes danos de corte, perfuração e não sei o que, bludgeoning. Ele quer voltar a velocidade de arma, velocidade de lançar magia. Um monte de Cook quer jogar D&D de novo, né? Eu não sei até que ponto isso vai ser bom. O jogo tá indo em direção a uma simplificação, né? E ele quer que fique mais complexo. Se bem que com esse lance de módulos... Talvez você possa ignorar isso completamente. E, sinceramente, eu já joguei com muita gente na época do AD&D, muitas pessoas que ignoravam velocidade de arma, velocidade de lançar magia, ignoravam corte, perfuração e não sei o quê. Eu era um chato. Eu era daqueles caras que olhava pra sua armadura e via se era mais fácil, sabe? Porque as armaduras no AD&D tinha isso, né? Ele é mais 2 contra corte, mas é menos 1 contra bludgeoning, né? Mas tem gente que já ignorava isso. Eu acho que alguns elementos desses vão acabar vingando. Não sei se todos. Até porque se você entrar nesse nível de detalhe da armadura, tem um AC melhor pra isso ou pra aquilo, dano diferente da arma pra bicho pequeno, médio ou grande, aí você vai entrar na salada que, sei lá, muita nos anos coisa... 80, 90 a gente tinha saco pra prender e pra julgar. Hoje em dia nós não vamos ter, não. Exatamente. É muita coisinha pra você rastrear que não é importante, né, cara? Bom, eu não tenho mais nada. O que mais que vocês querem falar sobre esses seminários? Tem uma coisa que eu fiquei com uma impressão. Felipe, você falou que eles estão testando lá os personagens de primeiro e segundo nível. Isso. Eu não sei como é que foi na terceira edição, mas na quarta edição, vocês não ficaram com a impressão de que eles não testaram os últimos níveis? Eu tenho certeza absoluta disso. Na quarta edição, eles capricharam tanto nos primeiros níveis que eu falava que na segunda edição você tinha um sweet spot de jogo, que era entre o terceiro e o sexto nível. Já na terceira edição, esse sweet spot ele era do segundo ao sétimo, né? E
passava um pouco dali, era aquém daquilo, o jogo ficava uma porcaria. Na quarta edição, eles capricharam tanto do primeiro ao quinto nível ali, até o sétimo, oitavo. Passou pra frente, você viu que o jogo ele realmente não tinha sentido mesmo. Uma coisa que eu Até percebi... que eu mesmo joguei muito pouco personagem uma mais coisa do que nível 10. que eu percebi agora que eu tô no começo do Paragon é que tem um salto. Sabe, não é uma passagem tranquila como do oitavo pro nono. O mesmo monstro, sabe, monstro de oitavo nível para monstro de nono nível, era sempre gradual, sabe. Quando você passa do 10º pro 11º, tem um pulo, sabe, que eu achei... tipo assim, eu tô tendo que parar pra pensar de novo, dar um passo pra trás e dizer, opa, peraí. Tá começando a aparecer uns monstros com os poderes muito loucos aqui, e os jogadores também, né? Os jogadores também com as coisas muito malucas, assim. Então, eu quero jogar essa campanha até o nível 30. Eu quero ver o que acontece no nível épico, porque se já deu esse pulo, simplesmente de passar do 10º pro 11º, eu tenho medo do que vai acontecer no 20º pro 21º. Pois então, o tio Nitro, ele tava mestrando uma campanha e quando chegou no épico, ele desistiu, não quis mais, né? Eu vi um reporte dele lá, ele disse, nossa, ficou muito chato, é muita coisa. Pra Planescape, que é o cenário que eu tô usando, eu acho que é ideal, né? Porque o jogo já é exagerado, Planescape já é burlesco, né, cara? Então eu acho umas coisas malucas assim. Vamos invadir aquele plano. Quem? Nós 5. Vamos! E invadem e vencem. O que vocês estão fazendo hoje? Nada, não tem nada pra fazer. Tomei de ressaca. Então vamos invadir o convívio do Tiamat? Vamos? Pregar uma peça nela. Fazer... um prank no Tiamat. É o tipo de coisa que acontece em Planescape, né? Você consegue moldar uma realidade inteira só pensando realmente forte nela, sabe? Isso é o tipo de coisa que Planescape faz de melhor. Planescape não tem muita graça nos níveis heróicos, iniciais. Não. O Planescape tá ficando divertido do nível 8 pra cima, nível 7 pra cima, sabe? Mas é porque Planescape é Star Wars do D&D, né, cara? É diferente. Num Dragonlance, por exemplo, eu não consigo ver um jogo de Dragonlance no 8º nível. Não tem Lord Sot que te segure no 8º nível, no 9º nível, não, cara. Que mais? Só uma perguntinha. Vocês estão pondo fé ou não? Eu escrevi um texto sobre isso, né, na Terceira Terra, no Notícia da Terceira Terra, quando saiu, que é o seguinte. É a primeira vez que eu não tô empolgado. Eu não estou animado, porque quando saiu o AD&D no Brasil, eu já tinha jogado aquela caixa do D&Dzinho da Grow até o 5º nível umas 4 vezes. Quando saiu a terceira edição, eu já estava de saco cheio do AD&D, já queria fazer outra coisa. Quando saiu a 4ª edição, eu estava tão de saco cheio da terceira edição que eu não estava jogando RPG mais. Então era sempre uma coisa nova, uma coisa boa, assim, renovar o meu gosto pelo D&D. A 4ª edição, ela me trouxe tantas coisas boas de volta do tempo da adolescência, e eu ainda tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta história pra contar na 4ª edição ainda. Tanta coisa pra ler. Que eu não estou muito empolgado. É a primeira vez que eu não estou muito empolgado. Eu sinto que essa edição veio cedo demais. Sabe, ela veio com muito poucos anos. Tu usou uma frase lá naquele teu texto que é eu tenho tanto mais pra jogar desta 4ª edição que eu ainda não joguei, e eu fiquei com essa sensação, assim. Mas eu não sei até que ponto vai haver uma incompatibilidade de edições. Até que eles não estão nem chamando de edição, né? Eu sei o que eles vão fazer, né? Eles não estão chamando de edição. Eles vão investir um pouco em material neutro de edição e vão tentar dar um suporte aí meio paralelo para as duas coisas. Eu acho também. A impressão que eu tenho é que eles não vão conseguir migrar fã da 4ª edição pro D&D Next. Agora, quem já cansou da 4ª edição ou quem é grognard igual eu, vai migrar pro D&D Next, tá? Eu tô empolgado. Tem muita gente empolgada porque a 4ª edição, o D&D diminuiu um pouco, né? O Pathfinder e muita gente jogando terceira edição ainda, eles querem trazer esse público também, né? O povo que não foi pra 4E, que ficou na terceira edição e ficou no Pathfinder. O D&D perdeu um pouco de mercado. Ainda é o RPG mais vendido, mas o Pathfinder tá ali encostado. E Pathfinder é a terceira edição, né? Então eles... não houve
uma unanimidade, né? Você tinha na terceira, como teve na terceira edição, que você tinha algumas pessoas que ainda jogavam a D&D, que não passaram, mas a grande maioria das pessoas abraçou a nova edição. Na quarta edição, não. As quebras de paradigma foram tantas e foram tão fortes que assustou muita gente, né? Que assustou muitos jogadores, principalmente jogadores mais velhos. Então é o que eles querem. É por isso que saiu tão rápido, vai sair tão rápido essa nova edição. Pois então, eu acho que eles vão fazer a mesma quebra de novo, só que no sentido inverso, né? Eles vão abrir ela inteira, assim. Eu acho que vai ser uma edição muito aberta. Mas esse lance de ter duas edições ao mesmo tempo, que o Felipe falou, há precedentes. Durante muitos anos, a TSR publicava coisas pro Dungeons and Dragons e coisas pro Advanced Dungeons and Dragons. A ponto de ter cenários diferentes. Dungeons and Dragons era Mystara, era Hollow World, né? E o AD&D eram outros cenários. Né? Então existia coisas ao mesmo tempo. Pode ser que eles façam isso por alguns anos. E não tem por que não, né? Na verdade. Eu acho que o problema é que eles são... A Wizards of the Coast, eles têm muito pouca gente, é uma empresa muito pequenininha. Eu não sei se eles têm... mas se for desse formato. A impressão que eu tenho é que a parte criativa deles não tem 15 pessoas trabalhando lá. Né? Parece que. Fechado, né? Fechado na empresa. Tem um freelancer também, mas. Eles usam muito freelancer, né? Eles têm muito pouca gente da casa, assim. Né? Mas então, é exatamente isso. Se essa edição ela for muito aberta. E o material for todo, como eles já estão planejando o lançamento de materiais que não são voltados para uma edição específica, que eles são abertos também, que eles são fluff. Uma coisa que poderia sair, que eu acho que não vai acontecer, mas é um livro, sei lá, sai um cenário aí, vamos dizer que eles lançam relançam Lankmar. Talvez dentro da caixa do Lankmar, ou dentro do livro, tenha o capítulo de regras pro D&D Next, né, que eles não deram nome ainda, e regras pra 4E. Sabe? Ou então, mesmo que não saia, mesmo que saia... Mas o cenário precisa de regra pra edição? Não precisa. Depois que eu falei, que eu me dei conta disso. Do NPC, talvez. Sai o cenário, digamos assim, sai o cenário pra nova iteração. Mas aí sai uma matéria da Dragon Magazine daquilo adaptando. Eu tenho algumas aventuras de Dragonlance aqui que elas saíram com regra pro Saga e pro AD&D. Daí. Então, vinha a aventura e vinha a ficha do há precedentes. A versão que eu tenho de Undermountain aqui, de aventuras em Undermountain, ela é pra AD&D, mas ela veio com uma revista dentro com adaptação pra terceira edição. Olha só, que legal. Tem algumas coisas do D&Dzinho, do tempo da TSR, quando tinha os dois, você tinha como adaptar aquilo, não chegava a ser para as duas edições, mas você tinha como usar Hollow World no AD&D, sabe? Tinha umas coisas assim, essa classe não existe, mas tem essa magia, sabe assim, aquelas listas de magia que não batiam. Aliás, não precisa nem adaptar muito, se for pensar em quarta edição. Olha só, se disser que é um Eladrin de nível 15, mago, você vai lá no Monster Builder ou no Character Builder e bota Eladrin de nível 15 mago e depois adiciona as especificidades que vão estar descritas só no fluff dele. Pode ser, porque como você... Tudo bem que as classes e as raças, os personagens da quarta edição, pelo que estão dizendo, vão ser muito mais poderosos, porque eles estão tirando um pouco do poder. Você vai estar usando uma classe mais poderosa, mas contra um monstro mais poderoso, contra uma armadilha mais poderosa, que você está pegando tudo da quarta edição. Acho que você tem razão. Vamos ver se eles vão fazer isso, vamos ver se eles sacam isso, olha. Tomara que eles estejam ouvindo, tomara que o Robert J. Schwab esteja ouvindo o Voz da Terceira Terra pra roubar essas ideias da gente. Depois ele não precisa falar que roubou, não. Pode falar que foi dele mesmo, pra falar que a gente pegou do Zeitgeist, assim, né, do D&D. Mais algo a acrescentar para esse retorno triunfante do Voz da Terceira Terra, pela primeira vez gravado online, pela primeira vez gravado via Skype. Eu mesmo estou quebrando alguns paradigmas, porque eu jurei sobre o túmulo do Dungeons and Dragons do Dave Arneson que eu nunca gravaria o Voz da Terceira Terra via Skype, mas os tempos mudaram, né? Os meus co-apresentadores andam um pouco ocupados demais, então eu resolvi que para o Voz da Terceira Terra voltar semanal, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, sem edição. E segundo, gravar com quem tiver disponível. Quero gravar um Vozes sábado à noite. Quem tá aí? Eu e você. Então, você é aquele cara que tá no banheiro. Vem gravar o Voz da Terceira Terra. Vai ser assim agora.
Eu já gravei um Magic à la carte aqui, chegou uma visita aqui em casa, que era um amigo nosso que tá morando em Recife, então veio bem de longe, fazia um tempão que jogava Magic, tinha gravação agendada e disse, bom, você é o convidado de hoje. Não, é a ponto de eu vou parar com o canal 2, porque antes o que era o canal 2? Era o meu segundo canal, coisas que eu não gravava com vozes, que eu não gravava, ao vivo, e com as mesmas pessoas de sempre, eu fazia pro canal 2. Não vai ter mais canal 2, o canal 2 vai vir, tudo que eu faria que seria canal 2 vai vir pra dentro da Terceira Terra. Vou gravar entrevista com alguém? Voz da Terceira Terra. Eu vou falar de alguns temas diferentes, Voz da Terceira Terra. Vou gravar alguém no Skype? Voz da Terceira Terra. Não vai ter mais canal 2, vai ser tudo Voz da Terceira Terra. E os VTT News, por exemplo, vão fazer parte da cronologia. O Voz da Terceira Terra acabou, parou, né, que foi o último, foi sobre Realms of Cthulhu, foi o episódio 125. Depois disso, teve 4 VTT News. Então é o 126, 127, 128, 129. Esse aqui é o Voz da Terceira Terra 130. Eu não vou gravar mais VTT News. Se tiver uma semana que for só notícia, eu gravar com o Ivar via Skype, por exemplo, vai ser Voz da Terceira Terra. Não vou ficar pulverizando a marca, não. Eu vou concentrar pra voltar a ter Voz da Terceira Terra toda semana, sabe? Esse é o segredo do sucesso do God Mode. Vocês dois aí estão dentro da Terceira Terra, vocês sabem muito bem disso. O God Mode é hoje o podcast mais bem sucedido da Terceira Terra. A ponto de ser... Pela regularidade. Exatamente. Não, primeiro porque o Paulo Antunes é bom. Primeiro porque é bom, mas principalmente porque o Paulo Antunes é um arroz de festa. Ele participa de tudo que é podcast que tem por aí dos outros. Isso atrai ouvinte. E segundo, toda semana tem God Mode. Desde que o Paulo assumiu, quando eu saí e ele ficou por conta, teve God Mode, cara, toda semana. Só não teve nas festas de fim de ano que eles fizeram recesso, mas... Toda semana tem God Mode, sem falta. O Paulo não tem vida social e consegue editar, que é a merda lá direto, né? Tá aí muito bem editado. Isso muito bem editado. É muito boa a edição do God Mode, assim. Eu gosto muito de ouvir. É verdade. E eu participei de um recentemente, que foi do Dreamcast. Cara, eu hoje compreendo e aprecio melhor o trabalho que tanto ele, acho que o Chuvisco também edita às vezes, que eles fazem, porque a gente gravou umas 4 horas, cara. De muita porcaria. E o episódio saiu com 1h30 e saiu condensado, saiu bom, sabe? Os caras, eles fazem um trabalho de edição muito bom. Eu não consigo editar que fique tão harmônico, assim, efeito e música como o Paulo faz. Mas a edição do Magic à la carte, geralmente ele sai com metade do tempo da gravação. Uma coisa que eu, nas edições ao vivo do Vozes, uma coisa que eu criei uma sintonia tão boa com os meus co-apresentadores, porque eram sempre as mesmas pessoas, e gravamos sempre ao vivo, que na edição, se eu tirasse 15 minutos, era muito. Sabe? Era muita coisa que era difícil de tirar. Só que eu tô movendo pra uma coisa mais crua, assim, porque assim que eu mudar e que eu tiver... Porque assim, onde eu estou hoje, meu apartamento, minha internet é de 2 mega, e eu não tenho um serviço que me dê internet mais potente no bairro. Mas no outro bairro, quando eu mudar, que o prédio está pronto praticamente. Lá tem a internet de 10, 20, 100 mega, entendeu? E eu quero transmitir os Vozes ao vivo. A pessoa ouve, que nem programa de rádio, vai ser um programa de rádio que você vai ouvir na internet e depois, se você não ouviu, se você não esteve lá para ouvir, você pega o podcast. Sabe? Então vai ser bem cru assim mesmo, vai ter... É um outro estilo, né? Oposto dessa edição pesada que eu sempre gostei de fazer. Ultimamente eu tenho gostado mais desse negócio cru, né? E também para poder sair toda semana. A única maneira dessa porcaria sair toda semana... É não editando. Não dá. Infelizmente eu não tenho tempo. Porque assim, na verdade eu tenho tempo para editar. Mas o meu tempo de edição tem indo pro Stiling, que é o formato diferente. O meu podcast de música e notícia, ele é um podcast de edição pesada. Né? Então eu já tenho tempo pra ele. Os outros, cara, vai ser cru mesmo. É bem provável que o Drops, que tá parado lá, o Tobias e o Augusto não fizeram mais o Drops Magic à la carte com as notícias do Magic, dos torneios, né, que estão acontecendo, que ele passe para esse formato. É bem provável que a gente faça uma transmissão via o stream, alguma coisa assim, ao vivão mesmo. E hoje tem vários recursos. Tem o Ustream, que é muito bom, que é gratuito. Você tem o Google Hangout, que também dá pra fazer, inclusive com participação das pessoas, né? Que o Anand usou no... Cara, eu me esqueci. Nossa, eu me arrependi muito de não ter conectado aquela hora. Eu deixei marcado na minha agenda dentro do computador e não liguei o computador. Eu não vi, porque eu assino o Rolando 20 pelo iTunes, né? Eu não assino o feed deles de
postagem. Postagens. Então eu vi que tinha episódio novo depois que eu tava lá, mas aí já era o gravado, já não era o ao vivo, né? Então eu não vi. Mas é uma outra maneira legal de fazer. Você sabe o site de onde você pegou as transcrições do seminário? O N-World? O N-World. Uhum. Eu recebo o newsletter deles, eu sempre penso em passar pro VTT News. Eu acho que tem um material bem bom ali para se aproveitar. Eu sempre esqueci de mandar um e-mail avisando disso. Então, de agora em diante, Léo, você vai gravar o VTT News comigo. está intimado a fazer parte do VTT. Sai bastante material, eu recebo toda semana. É 1 ou 2 vezes por semana que eu recebo o material da N-Word. E aí eles falam dos lançamentos de D&D, de Pathfinder, sistemas novos, alguma coisa indie, e também do que foi colocado, foi registrado na Amazon. Ah, legal. Eles pegam aquelas coisas que eles põem só como placeholder e falam que é produto novo? Exatamente. Sim, que a Wizards registra, que a Hasbro registra junto com a Wizards, a Hasbro, que a Amazon registra lá como produto que vai ser lançado, que às vezes está no nome de playtest ainda. Não, beleza, vamos. Você quer gravar o VTT News de vez em quando? Podemos fazer uns dropzinhos assim toda semana, umas coisas curtinhas de 20 minutos, meia hora. Por mim, tá valendo. Beleza. Felipe? Mais algo a acrescentar? Podemos encerrar? Não, já encerrado, já estou sendo intimado aqui a abandonar o meu posto, inclusive. Ah, beleza. Então esse foi o episódio 130 do Voz da Terceira Terra, O Retorno, falando de D&D Experience 2012, que é o evento que acontece em Las Vegas, né? Da Wizards of the Coast. É Las Vegas? Eu tô falando certo, né? Não, foi Fort Worth, lá no Illinois, não? Foi em Illinois. Então eles já estavam se movendo em direção à Gen Con, porque ano que vem não vai ter D&D Experience. A D&D Experience vai estar dentro da Gen Con, que não acontece no começo do ano, acontece em agosto, se não me engano, porque ano passado a D&D Experience foi em Las Vegas. Então essa foi a última D&D Experience, pelo menos para o futuro previsível aí. Eu gravei com o Felipe Mascarenhas, ou Nerdcore, do Advanced Podcast, e também com o Leonardo Mello, Léo Arcana, do Magic à la Carte, um podcast que também está retornando aí, né? Exatamente, a gente passou por um regime. É uma fase de retorno na Terceira Terra, né? Tá voltando a PIC, tá voltando o Vozes, o Bazar do Bazar já voltou, então a gente tá... Ano novo, podcasts velhos de volta. Bom, esse foi o episódio 130. E outra coisa, o episódio que vai ser o próximo, do Vozes, já tá gravado. Eu não soltei ainda, que é a resenha do World of Darkness, né, do storytelling. Porque eu tenho que soltar o resto da sessão de jogo ainda, né, que é o The Harvesters. Eu não posso soltar a resenha antes de soltar, porque a gente conta o final da história, né. Então, o próximo episódio já foi gravado. Bom, nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcus Klein. As show notes deste episódio... nosso e-mail e outras formas de contato podem ser encontrados no endereço www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao comprar na Amazon, no Book Depository ou na Noble Knight Games, que é o nosso novo patrocinador, considere acessar essas lojas através de um de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre as vendas. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0, e até semana que vem. Até semana que vem. Até mais. Falou. Falou. Felipe, e o seu Poker RPG lá? Não vai sair não, velho? Eu tô... Quer ser qual autor dele, não? Eu não sou o criador, eu sou o usuário. eu tenho uma versão de regras em nível de playtest. Posso até te mandar depois. Me manda aí. Tô aceitando aqui também. Eu também. A gente já jogou. Eu vou mandar na lista lá. Beleza. Dá uma olhada. Perfeito. Vai ter uma chance de ter playtest com várias pessoas. Eu vejo se eu arranjo alguém aqui. Quantas pessoas precisa, de mínimo? Eu joguei com 2. Perfeito. Eu tenho 2 jogadores aqui que estão sempre disponíveis no domingo de manhã. Eu vou jogar com a esposa. O Messi mais 2, né? Não, sim. Tudo bem. Jogar com as esposas, Léo. Contou. Ele é Mormon.